Estamos de regresso com mais um episódio. Hoje eu tenho um dos grandes convidados. É meu amigo, é meu irmão, é meu tropa. É uma honra. Hoje vou-vos apresentar o meu convidado, mas vamos lá às nossas regras. Já sabem que devemos ter agenda e lapiseira, né? Eu tenho aqui a minha, como sempre, porque eu vou anotar. E vocês sabem da nossa dica: as palavras voam, mas as escritas ficam. Então, peguem a vossa agenda, vão aprender com o meu convidado. O meu convidado, ele é persuasor, é comunicador nato, é formador, é radialista agora. Agora é radialista, tem um programa agora na rádio. Só não posso aqui mencionar a rádio, mas já tem um programa que acontece todos os sábados. Então estou aqui a falar para vocês, mas deixa aqui dar mais uma dica para vocês. Vão lá, convidem vossos amigos, convidem irmão, namoradas, namorados e partilhem o nosso podcast. Esse vai ser um dos episódios brutais, como os outros também. Mas vai lá, subscreva-se ao nosso canal. Pode também seguir a partir do Facebook, do Instagram e do TikTok. TV Horizons. É só tu pesquisar e seguir. Subscreva. E podes comentar, principalmente no nosso YouTube, no nosso canal. Comenta, deixa aí as tuas ideias, o que é que você achou, quais são as tuas dúvidas. Nós podemos colocá-las num outro episódio. Então, quero aqui vos convidar, vos apresentar, desculpa, o meu convidado chama-se Davi Jorge. Davi Jorge, seja bem-vindo. Muito obrigado, Visionário. Muito obrigado, António Família. Né? Boa. É, na verdade, um prazer partilhar cenários como estes, onde a gente pode conversar ou falar sobre alguma coisa que é do interesse do público, não é? Certo. E, na verdade, é mais prazeroso ainda quando é com António Família. Né? Então, o prazer é todo meu. Boa, pessoal, nós aqui, essa é conversa de amigos para amigos, hein? E quando dizes que é conversa de amigo para amigo, eu começo já a esperar aí questões muito profundas. Boa. Epá, mas não vou tocar em certos pontos, né? Que eu sei. Mas, pessoal, vocês estão aí, vamos lá. Vai ser um dos bons episódios que nós já tivemos aqui gravado. Eu, Davi Jorge, estou a falar de um comunicador, persuasor, né? Também radialista, e formador, e trabalhador também. E um dos jovens muito influente, quando nós estamos a falar de comunicação persuasiva em Angola, ele é dos primeiros jovens, né, que trouxe essa abordagem sobre comunicação persuasiva. Então vamos lá começar com o nosso podcast. Claro que já começamos, mas a nossa primeira pergunta é sempre o habitual, que é: quem é Davi Jorge para além do microfone e do palco? Ok. Eu, na verdade, para além dos microfones e dos palcos, eu sou um simples pesquisador. Né? Eu sou um pesquisador, buscador de assuntos ligados à comunicação, assuntos ligados à espiritualidade, ligados à filosofia. Então sou este indivíduo. Por quê? Porque eu acredito, visionário, eu acredito que a questão dos títulos de formador, doutor, tudo isso são colocações ou títulos que os seres humanos construíram que é para cada vez mais sustentar os seus egos. Não é? Certo. Então, para além desses títulos, sou apenas um buscador, um aprendiz da vida, um indivíduo que acredita que a cada dia podemos ser melhores. Boa, e essa pergunta, claro, trouxe mais uma outra, que é quando tu falavas sobre os títulos que nós apenas aqui recebemos, porque nós não somos formadores, né? Sim, Estamos a ser, né? Sim. Ou seja, a se tornar. Né? Nós falamos, eu sou influencer, né? Sim. Eu estou influencer, Sim. certo? Mas eu queria também que fazer outra pergunta, de acordo com os títulos, porque são esses títulos que nos representam em determinados lugares. Sim. Assim também como o nosso nome, Certo. né? Ou seja, além do nome que nós temos, por exemplo, António Família, quem eu sou, né? De onde eu vi, e eu gostaria que tu respondesse. Por quê? Porque além do título, vamos aqui imaginar, além do título que é Davi Jorge Persuasor, que o título é Persuasor, e tem um nome que te representa aqui na Terra, que as pessoas vão te chamar, que vai diferenciar com outras pessoas, que é o Davi. Mas eu queria saber, além do nome que é o Davi Jorge, né? Quem é essa pessoa Ok. por detrás?
o que acontece, visionário? Na verdade, essa questão já se fazia na antiga Grécia e nós automaticamente vamos entrar na discussão sobre a questão da persona, da máscara. Da máscara, Né? certo. Porquê? Porque é o grande dilema entre a personalidade e o caráter humano. Né? Por quê? Porque os títulos são nós adquirimos nessa experiência humana, física, certo. biológica. Nós encontramos os títulos aqui. Tanto é que quando uma mulher está grávida, começa o grande dilema de qual o nome é que vai se dar para o filho. Né? Então, mas só que antes mesmo do nome, o filho já é. Já é, certo. Então, o que é que se fazia na Grécia? Na Grécia tinha as representações teatrais, onde cada personagem usava uma máscara, não é? Cada indivíduo que representava ou que fazia o teatro usava uma máscara e eles chamavam dessa máscara a persona, atendendo aquilo que é a personalidade que vai representar. Eles chamavam essa máscara de persona. É daí onde veio a questão da personalidade. O nome personalidade, ou o título de personalidade, surge dessas representações da Grécia. Então, quando nós estamos a falar de personalidade, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma máscara que nós colocamos que é para nós nos encaixarmos em um determinado meio. Certo. Então, quando os pais dão nomes aos filhos, eles estão a procurar uma forma de encaixar o filho neste na sociedade. meio. Certo. Por isso que em todas as culturas os filhos são dados nomes na língua deste povo e que têm um significado de acordo a esse povo. Quando nós vamos... Aqui, então, tocaste aqui num ponto. E isso é o certo, né? Mas só que depois tem aquela questão de bullying. Mas além dessa pergunta tem outra. Mas deixa aqui fazer essa para se enquadrar com a tua abordagem. E eu vou te fazer perguntar porque também... Não, sem problema, sem problema. Vai lá, diga-nos o teu nome completo, Davi Jorge. O meu nome completo é Jorge da Conceição Domingo e tu sabes, né? E tu sabes. Eu estou a fazer essa pergunta porque... A provocação de onde é que veio o Davi, né? Pessoal, a gente vai daqui a se descontrair desse jeito e eu sei que vocês também vão gostar do clima. Porque por isso que vai ser um dos melhores programas. Eu tenho sempre esse cuidado de gravar com meus amigos através desse resultado, dessa energia. Eu sei que você vai continuar a assistir, vais assistir esse episódio sempre, porque você que vai aprender muito. E só 2 minutos que já tivemos aqui, uma pergunta já, eu acredito que quem prestar atenção na resposta da Davi Jorge já mudou alguma coisa, que é o autoconhecimento. Certo. Mas Davi, estavas aqui a falar, mas vamos esquecer aquela pergunta sobre o nome. porque se os nossos pais seguissem, muitos seguem, né? E também muitos também, alguns fogem um pouco, porque seria mesmo, por exemplo, Antônio Família Manuel. Certo. Seria Antônio, não seria, era Antônio Coxo Manuel. Aí o pessoal também vai descobrir o meu primeiro nome verdadeiro, Antônio Coxo Manuel. Mas quando eu fui crescendo, eu disse Coxo não. E aí olhei em nomes do meu xará, claro, eu vi na família. Okay. Eu disse, não, fica essa. Sim, porque o que é que acontece, visionário? Os nomes têm um grande impacto com aquilo que será a personalidade deste indivíduo que vai nascer para essa experiência física. Certo. Quando a gente vai trazendo já aqui questões bíblicas, porque nós estamos a falar para uma sociedade que é maioritariamente cristã, quando nós vamos para o livro de Daniel capítulo 1, o que é que a primeira coisa que Nabucodonosor faz é mudar os nomes daqueles que foram trazidos como cativo para a Babilônia. Tinha Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que depois começaram a ser chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque o nome, ele tende, eu falo tende porque já não se faz isso, o nome tem de estar alinhado com aquilo que é o propósito deste indivíduo que vai nascer. E Deus também fez isso, né? Mudou. Quando nós vamos também daquilo que é a perspectiva da religiosidade, é importante que a gente faça essa separação. Saulo, quando ele se encontra com Jesus, ele deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo. É só para a gente entender o impacto do nome naquilo que é a missão, propósito de um determinado indivíduo. Então,
quando nós estamos a falar de se encaixar em uma sociedade, é importante que comecemos daquilo que é o nosso nome, né? Primeiro o nosso nome e depois nós vamos criar as outras personalidades. O que eu estou a ser agora aqui, eu estou a ser Davi Jorge, especialista em comunicação persuasiva e pesquisador e outras coisas. Eu não sou assim quando nós estamos fora desse ambiente. Eu sei como é que você é. Automaticamente, nós estamos a colocar essa máscara mais profissional e noutros lugares nós colocamos outra máscara. Então, sim. nós criamos desse mundo um cenário teatral, né? Um palco de representações teatrais. E isso aqui chega a ser uma colocação muito importante porque, Antônio e família, porque depois as pessoas se perdem, não é, nessas máscaras. Então, nós estamos a ser profissionais, nós estamos a ser... É aí onde entra as desvantagens. Sim, essa questão. Há mulheres que são... E nós já treinamos, lembras quando nós fomos para o IS? Nós treinamos pessoas que eram que servem para as FAS, os serviços militares. Sim. E há mulheres que não conseguem ser mulheres dentro do lar. Lembro daquela experiência que tivemos com a... Sim, isso não podemos por causa dessa questão dos serviços castrense ou serviços militares. A ideia é o quê? É que ao longo dos tempos visionários, nós acabamos nos perdendo nas máscaras que nós construímos para nos encaixar na sociedade. E eu estava para fazer essa pergunta, mas vou aqui tocar num ponto que falaste sobre o nome. E tu falaste algo muito bonito que é quando nós descobrimos ou seja, o nosso nome deve estar alinhado com o nosso propósito. Sim. E antigamente era assim, e eu acredito também que muitos fazem isso, principalmente você que está a assistir aí e queres, por exemplo, acho que principalmente nas redes sociais, por exemplo, Antônio Família, mas eu coloquei depois desses nomes o visionário, porque é aquilo que eu sou, que eu estou a me tornar e que também estou a comunicar, o visionário. Então, você que está aí também quer ser, tens uma área, uma profissão, tens conteúdo, dominas uma área, então deves primeiro entender qual o nome que vai de acordo, que pode tornar mais visível. Por exemplo, Davi, nós usava muito persuasor, né? Sim. E isso vende também a tua imagem, vende aquilo que é os teus serviços. Logo a pessoa tem um contacto do nome, consegue entender, não, esse indivíduo, ele é que faz isso, ele é que faz aquilo. Então, mas agora a outra pergunta é sobre as máscaras. Eu queria que tu falasses mais um pouco sobre as máscaras. Será que todos nós usamos? Todo mundo usa. Alguns usam de forma inconsciente, ou de forma consciente. Mas eu queria que tu dissesse como é que nós podemos criar uma máscara e como é que nós podemos utilizá-los, né, em ambientes, né, e quais são as desvantagens das máscaras, ou como é que a gente também não pode se prender muito numa única máscara. Por exemplo, tem uma gladiadora que é a Hydra, ela no mundo do rompimento, ela usa uma máscara, e um dos riscos que ela tem, que eu vejo que acontece, é que as pessoas, uma boa parte das pessoas pensam que ela é assim também na vida, assim, fora do rompimento, é assim. E ela depois, um bom tempo, começou a falar sobre isso, porque as pessoas olhavam para ele, e a Vanessa é tudo, faz aquilo, afinal, mas era só uma máscara que ela utilizava, ela se adapta dentro do rompimento. Então eu queria que você falasse como a pessoa pode se adaptar, quais são as vantagens, como não se prender daquilo, porque também há outro ponto, a pessoa usa aquela máscara e depois não é que ele era e se torna aquilo, que é também perigoso, talvez. Então... Visionário, nós os seres humanos, nós somos flexíveis a todo tipo de ambiente construídos nessa realidade material, não é? O que é que acontece? Quando nós estamos a falar das máscaras, é importante que a gente entenda a essência disso. O que é uma máscara? A máscara é uma representação de um personagem, não é? Só que é um outro elemento. Nós nunca vamos representar algo que nós nunca... daquilo que nós não somos. O que eu quero dizer, em outros termos, é o quê? É que cada máscara que a gente usa é apenas um pedaço daquilo que é a nossa personalidade. Certo. O que eu quero dizer, em outras palavras mais... quer dizer, né? Você até pode criar máscara, né? Sim, mas essa nunca foge da tua essência. Tem aí um pedaço da tua essência. Só que o grande problema é ali onde gostavas que eu chegasse. O grande problema é o quê?
é que se as máscaras são um pedaço da representação daquilo que nós somos, às vezes nós nos apegamos nesse pedaço e definimos esse pedaço como a nossa essência completa. Quer dizer, lá bem no fundo, nós somos aquilo. Sim. E, Davi, será que isso está ligado com aquilo que nós estudamos sobre a lei do Espelho a lei divino? do espelho, divino? sim. Sim. Aquilo que nós vimos nos outros também, porque também há uma parte dentro de nós. E trouxeste esse assunto, é muito interessante, porque, Antônio Família, eu não posso... A forma como eu vou interpretar a realidade é fruto daquilo que eu sou. Certo. Eu vou achar algo belo por causa da forma como está construído aquilo que são os meus ideais, os meus princípios e as minhas definições do que é belo, do que não é belo. Automaticamente, a forma como eu vou descrever ou definir a realidade é de acordo com como está construído a minha mente e os meus ideais. Portanto, se eu disser que alguém é gentil, não é que essa pessoa seja gentil, é que de acordo com os comportamentos que ela está a demonstrar, vai de acordo com aquilo, a forma como está programado os meus comportamentos, os meus ideais. Certo. Automaticamente eu vou concluir que ela é gentil. Por isso que sobre uma pessoa, 100% da sociedade não tem a mesma conclusão sobre ela. Há pessoas que vão falar que o Davi Jorge é inteligente, ao passo que as outras pessoas falam o inverso. A pergunta é ou não é inteligente? Isso depende da forma como cada um vai perceber. Então, a realidade não é uniforme, a realidade não tem uma única máscara, porque a realidade em si não existe. Isso já é estudado na física quântica. A realidade não existe. Nós é quem criamos a realidade. E a ideia de criarmos a realidade é o quê? É que, sendo mais profundo com essa abordagem, não existe a pessoa bela. Nós é quem concluímos que essa pessoa é bela. Para nós. Porque ao passo que nós vamos falar que essa pessoa é bela, as outras pessoas vão dizer o contrário. Então, qual é a realidade original isso dessa vai pessoa? Quais são os elementos que levam a dizer que a pessoa é bela? E qual é a instituição que definiu essa questão que nós já debatemos? Já discutimos. E tem agora essa questão dos padrões de uma mulher perfeita, certo, que está a levar agora muitas mulheres a usarem anabolizantes, a usarem muitos procedimentos que é para se ajustarem. Certo. Percebe que, então, em cada tempo, os seres humanos vão criar aquilo que são os padrões de beleza. Já houve momentos que ser uma mulher bela é ser extremamente magra. E as mulheres se esforçavam para ser extremamente magra. Hoje tem outro padrão de beleza. E isso depende muito também de cada sociedade. O que eu quero dizer com isso é o quê? É que nós estamos em uma sociedade que é volátil, que não tem uma única expressão. E entrando já no quesito da comunicação. Certo. Nós estamos em uma sociedade que não tem uma única expressão. E essa sociedade tem uma linguagem que é codificada. E essa linguagem codificada, por nós sermos seres humanos muito aquém ainda do além que é a codificação da comunicação, nós acabamos interpretando do nosso jeito aquilo que deveria ser interpretado com profundidade. Por exemplo, quando nós estamos a conversar com uma mulher ou com um homem que acredita que precisa esticar a sua altura porque só tem 1 metro e pouco, precisa se encaixar nos padrões daquilo que é os desejos das mulheres, é porque esse indivíduo não conhece a sua essência. Ele vive de acordo com aquilo que eu chamo de corrida dos ratos. Ele precisa se ajustar aos desejos das mulheres. Quer dizer, você se ajusta hoje, depois daqui a 5 anos, os padrões dessas pessoas vai mudar. Do grupo muda, também vais querer. Perceba? E aí depois fica quem é você então, no final de tudo. E isso aconteceu, por exemplo, uma parte das mulheres dizem que não, nós só fizemos isso com o nosso corpo porque os homens que influenciaram isso, que pedem isso. Eu já vi esse debate. Mas também tocaste aqui algo sobre a comunicação. E a primeira pergunta que eu queria fazer sobre a comunicação é: como é que descobriste o teu dom de comunicação com impacto? Como é que descobriste? Ok. Na verdade, eu cresci tímido. Isso e até agora sou tímido, né?
Até agora eu sou tímido, mas És eu, tímido até não te sim, despertar ao outro lado. isso é uma questão de máscara. Por quê? Porque eu sou naturalmente tímido, não é? Certo. Isso aqui é um fator hereditário, porque eu puxei isso da minha mãe. A minha mãe é tímida também. Eu puxei isso da minha mãe, então eu Um sou beijinho tímido. já na nossa mamãe. Um Yeah. beijinho. Então, eu sou tímido. Agora, como é que eu lido bem com as câmeras? Como é que eu lido com um público de 1.000 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas? Isso é uma questão de profissionalismo. O que eu quero dizer o quê? É que o fato de seres tímido não quer dizer que você não pode falar para o público. Certo. O fato de seres tímido não quer dizer que tu não podes ministrar uma palestra. Por quê? Porque é tudo uma questão de câmera. Eu vou ser tímido até um certo ponto. Por quê? Porque se eu disser assim, não, eu sou tímido, então não posso palestrar, onde é que há o profissionalismo? Porque se eu vou decidir falar para as pessoas, então eu tenho que deixar essa timidez de lado. Então, como é que surge essa questão? Eu sempre fui alguém que gostava de estudar, que gosta de estudar muito. E quando eu me tornei cristão em 2015, depois tem aquela questão dentro da igreja que tem de te dar cargo. Se és tímido ou não, vão te dar uma oração e nós acreditamos que não. Quando te selecionam para fazer a atividade, os religiosos acreditam nisso, é que Deus é que está a te escolher. Então você não pode ser tímido com aquilo que é a tarefa que Deus Certo. está a te dar. Então, eu Se ele te comecei a. escolheu é porque também deu aquelas forças, Certo, metas para eu você. fazia oração, depois me selecionavam para fazer a pregação, até que eu me tornei o conferencista na denominação dentro do cristianismo que eu pertencia. Então, eu comecei a construir essa paixão. Eu, na verdade, eu não amo falar para o público. Eu amo partilhar Partilhar conhecimento. conhecimento, certo. São coisas diferentes. E certa vez alguém chegou e me perguntou, mestre, perguntou-me assim, mestre, como é que eu posso gostar de ler? Eu disse, não se gosta de ler, você deve gostar de aprender. Consequentemente, você vai entender que para aprender precisas ler. Eu não gosto de falar para as pessoas. Não, Mas não gostas de gosto. Eu partilhar. gosto de partilhar conhecimento. Então, como eu gosto de partilhar conhecimento, eu vou ter que falar para as pessoas, eu vou ter que falar para a televisão, vou falar para a rádio. Então, a ideia de falar para o público não é uma paixão, é, na verdade, um dos meus maiores problemas. Mas eu sinto a obrigação de falar para o público, porque eu sinto que é minha missão partilhar conhecimento com as pessoas. Então, a única solução que tenho é falar, falar para as Boa. pessoas. E falando dessa questão sobre timidez, epá, temos esse algo em comum, né? Uhum. Temos vários. Sim. Temos vários. Temos a questão do aniversário, que você me De aniversário. copiou. Sim, Você me dia 9 copiou. dia 10. Epá, quem olha para mim também, bem lá no fundo também tem esse lado. Sou bué tímido. Você não E, deixa eu atravessar, eu te pegar nas mãos quando estamos a atravessar a estás a estrada. ver? Não Tem grandes gosto. problemas. Você tem grandes Bom, problemas. o que eu fiz? Eu fiz quase a mesma coisa e eu Uhum. tive essa dificuldade. Ainda ontem, em casa, veio alguém e eu estava falando muito. E ele disse, Fogo, você fala muito. Foi na minha mãe disse, olha, ele fala muito e tudo mais. Minha mãe disse, esse então cresceu bem tímido. Uhum. Não falava, ele ficava só no cantinho dele, mas o trabalho dele que ele faz, ele obriga a fazer isso. Sim, E algo que me ajudou muito foi também a questão sim. da igreja. Eu ocupava cargo, gostava de ocupar cargo. Uhum. Quer dizer, não gostava, mas era uma colocação minha Sim. para superar isso. Porque eu tinha que falar, imagina um secretário que era tímido. Não tem como. Alguém que cuida da finança tímido, não tinha como. Então era um desafio ser delegado. Então, esses meios, esses papéis que eu assumia me ajudavam a superar. Porque eu tinha um tempo, Davi, que você chamar uma rapariga para mim, podemos lutar depois dela ia. Então, eu tive Agora isso que. já não é problema, né? Não, isso já não é. Claro que já não é. Mas ainda é problema para mim. Esse é outros 500. Então, isso ajuda muito. Então, para aquelas pessoas que estão aí do outro lado, que têm ainda esse lado, esse medo de falar ao público, fazer ou se colocar nesses papéis Sim. ajuda muito a se libertar, a criar outro lado. Então, outra pergunta aí, Davi. Qual foi o primeiro sonho que te moveu na vida? O primeiro sonho que me Uhum, moveu primeiro na sonho que vida, te moveu na vida. na verdade, eu construí este sonho por causa do bullying que eu sofri, né, quando pequeno. O meu primeiro sonho era ser o indivíduo mais inteligente da turma. escola.
Boa. Eu quis muito ser inteligente por causa de um problema. Eu, aos 11 anos, eu saí de Malange, de Calandula, lá nos matos mesmo. Tem uma aldeia chamada Cachito, não esse Cachito aqui, uma aldeia chamada Cachito. E aos 11 anos, tudo que eu sabia era falar quimbundo. Então, eu não sabia falar português. E ao chegar aqui em Luanda, eu tinha que ser colocado na escola, eu tinha que estudar. É um ambiente que era novo para mim. Então sofri muito bullying. E depois vai aquela questão da timidez que é hereditário. Eu ficava assim a me perguntar como é que as pessoas ficam tanto tempo a falar e falam sobre quê? Como é que as pessoas ficam Tímido, assim? que não sabe falar português. Sabe falar português. No meio de pessoas que falam português. Então, o que é que acontece? Isso piorou ainda mais a minha timidez. Depois, quando eu comecei a saber a falar português, a minha busca foi o quê? Foi entender sobre o que as pessoas conversam por muito tempo. Porque eu só tinha na minha cabeça, eu devo responder sim ou não, porque a ideia é só sim ou não. Eu vou falar mais de quê? Então, eu comecei a estudar, buscar assim, o que é que faz as pessoas conversarem muito. Então, eu lia muito. Eu lia mais romances, porque os romances têm aquela questão da conversação, né, no texto. Então, eu fui aprendendo. Eu já estava aqui a pensar que querias técnicas. Não, para conquistar, não, aquele é outros assuntos. Então, eu comecei a estudar. E ao estudar, eu me deparei com o quê? Eu me deparei com a questão da retórica. Porque a retórica é diferente da oratória. Da oratória, certo. Eu comecei a me deparar com a retórica de Sócrates, eu comecei a me deparar com as discussões na Ágora, que era o recinto onde os filósofos discutiam suas ideias. Então, eu me deparei com esse mundo grego da filosofia. Ao me deparar com esse mundo grego da filosofia, depois vinha aquele desejo de poder falar nas aulas, quando o professor perguntava. E aqui eu tenho outra pergunta que é que momento, e também está ligado a essa pergunta e a tua resposta que estavas aqui a colocar, que é que momento te provou que a tua voz podia mudar destinos? Esse é o outro grande problema. Sim. Eu sofri bullying na escola também. Porque me diziam que eu tinha uma voz de mulher. Então, as pessoas falavam assim, não, tu tens uma voz de menina. Então, eu comecei a detestar a minha voz. Né? Eu comecei a detestar quase uma boa parte do meu ser. Né? Eu comecei a detestar a minha voz, porque diziam que a minha voz é de mulher. Porque já houve aquele período que, para as mulheres, para as meninas, homem de verdade é aquele que tem uma voz grave, né? Muito grave. Olá, Davi. Então eu comecei a trabalhar a questão da dicção, a questão da articulação, para podermos assim melhorar. A princípio era por causa mesmo destes bullyings, mas hoje... Quer dizer, o teu processo foi aprender a língua, melhorar a dicção... Era melhorar todo o cenário da comunicação. Né? Por quê? Porque nós precisamos nos encaixar no meio que nós somos colocados. E nesse trabalho de se encaixar neste meio, eu precisava me esforçar. Mas não é para ser comum, é para ser incomum. No princípio era mesmo para ser como eles. Certo. Não é? E só que esse desejo agora de ser incomum... Porque a ideia de ser uma lenda, a ideia de se marcar na tua geração, não pode ser algo que vai ser construído conscientemente. Não, eu tenho que me construir para ser, para não passar despercebido. Isso não deve se construir conscientemente. Por quê? Porque o escritor do livro As Leis da Natureza Humana, Robert Greene, ele fala sobre a questão do dinheiro, só para eu trazer aqui depois a interpretação. Ele diz o quê? Que o dinheiro não se corre atrás do dinheiro. E eu falo também do sucesso. O sucesso não se corre. Essa ideia que nos colocaram, não. Precisa correr atrás dos seus objetivos. Não existe. Não é assim que o mundo, que o universo funciona. Vai fugir, corre mais que você. Se corres atrás de algo é porque isso está distante de ti, está a fugir de ti. Né? Então, como é que é a linguagem do universo? A linguagem do universo é predominantemente a atração. Né? Então, como é que nós construímos um legado? Como é que nós construímos uma marca forte? Não é por ir atrás, é atrair.
não é? Então, quando eu E percebi como isso, podemos atraí-lo? como eu Também percebi, pode só essa questão aí nosso que como é que nós podemos atrair aquilo que são as coisas que nós queremos? Isso é uma pergunta muito interessante. Como é que funciona a questão da atração? Para atrair, é importante que se tornes a imagem e semelhança daquilo que você está certo. para atrair. Ou seja, se não te tornares a imagem e semelhança, que se tornes o objeto de desejo daquilo que você está a atrair. Por exemplo, as abelhas, elas são atraídas pelo aroma das flores. Certo. Automaticamente, alguma coisa nas flores é a imagem e semelhança das abelhas. E essa colocação, Davi, tem aquele exemplo que também, como nós falamos, né? A gente não pode ir atrás dos nossos sonhos e nem lutar por eles, porque se estamos a lutar é porque podem te bater e se estás a correr atrás dele, vai fugir, vai mais além. Então o que nós temos que fazer é atrair. Assim como também, por exemplo, tem uma história que eu conto muito e eu falo, acredito que eu falo no livro sobre a abelha, né? Vamos imaginar que você quer uma abelha e você está a seguir, a abelha é o teu sonho e você está a seguir, está atrás muito da abelha. O que é que vai acontecer? A abelha vai mais distante do que você. Você não vai conseguir. Podes até conseguir, mas vai dar muito trabalho. O que é que você pode fazer? É criar um jardim. Nem cria um jardim, cuida esse jardim, cuida mesmo bem. O jardim, eu estou a falar já de você. Ainda que não ames flores, certo. Tu amas a abelha. A abelha, assim, você mas quer a tem abelha. que cuidar sim. bem das flores. A abelha é o sonho e você é o jardim. Você precisa cuidar, né, de si mesmo, que é o jardim. Cuida. O que é que vai acontecer? Em vez de vir só uma abelha que você estava aí atrás, vão vir várias abelhas. E é isso, em vez de vir uma oportunidade de emprego que você queria atrás, vão aparecer várias oportunidades. Você vai chegar aquele tempo que, não, eu não quero aceitar essa proposta de 100 mil. Eu não quero apostar essa proposta de 200 mil. Eu não quero apostar essa de 300 mil. Eu quero desse de 1 milhão. É a mesma coisa. Se você construir ou criar o jardim, vai vir vários tipos de abelha. Pode vir o branco, o preto, e você vai escolher, não. Hoje, terça-feira, eu quero essa abelha preta. Amanhã eu quero... É e tocaste num basicamente ponto isso. muito interessante daquela questão que nós somos o jardim. Tem uma linha de estudo que é chamada Pulchronomics. Certo. Qual é a base dessa linha de estudo Pulchronomics? Ele diz o quê? Que as pessoas mais bonitas têm mais tendência de serem aumentadas o salário e de ter empregos. Então, Pulchronomics é uma Não me é leva uma a linha falar de da estudo. Unitel e de outras grandes empresas. Pulchronomics é uma linha de estudo que defende essa teoria, que quanto mais bonito você se torna, mais chances você tem de ser bem sucedido. Tipo, a forma como te vestes, cuidas da tua aparência, o corte do cabelo. Tudo isso, quanto mais bonito te tornas mais propenso de ter grandes resultados. E eu entendo isso em um nível mais alquímico, né? É um nível mais profundo. Por quê? Porque se cuidas bem de ti, automaticamente estás a te construir que é para se encaixar nessa sociedade. Porque para essa sociedade ela é visual. Né? Como a sociedade é predominantemente visual, a forma como vais te vestir, a forma como vais te comunicar, isso vai passar a impressão de que és muito inteligente. Certo. Porque a ideia de ser muito inteligente não está no falar muito, porque a sociedade não tem a paciência de ouvir muito. Então, entrando já naquilo que é a minha área, não é? Que é a questão da persuasão. A ideia da persuasão é nos construirmos a este nível, não é? No nível de podermos manipular aquilo que é a percepção da outra pessoa. E às vezes as pessoas falam assim, não, manipulação é pecado. Manipulação é pecado, mas toda a sociedade trabalha com a manipulação. Né? Só que a manipulação, assim como qualquer ciência, tem os seus lados positivos e os seus lados negativos. Então, em todas as empresas, Antônio, até a construção de um logo de uma empresa, o nome de uma empresa, é importante que esteja presente ali a persuasão e a manipulação. Certo, desde a cor, o formato de letra. É importante que esteja presente aí a persuasão e a manipulação. Então,
quando nós aplicamos essa arte da manipulação, da persuasão em nós, o que é que vai acontecer? As pessoas virão atrás de nós para perguntar uma ou outra coisa. Por quê? Porque a sociedade é predominantemente visual, por isso que a combinação das cores num logo faz todo sentido. O arquétipo que nós vamos usar quando nós queremos nos referir a nós faz todo sentido. Certo. Se eu faço um fly e coloco um leão, faz todo sentido. E uma das pessoas que eu acredito que entende muito de arquétipo é Gerilson. O Gerilson, ele entende muito de arquétipo. Entende muito de arquétipo. Ele é Gerilson C4. ele, um dos álbuns dele, ele colocou uma lua atrás e depois no lançamento do álbum de um dos seus cantores, Fábio. meteu o leão. Então, isso tudo, nós às vezes Pessoas vimos, comuns pensam não assim, é não, só o o design pensamento de um colocou design, não. Isso nós transmitir chamamos uma de mensagem. arquétipo. Certo. Arquétipo é que é quando nós fazemos associação com Do símbolos. símbolo. E por quê? Porque os seres humanos... Antônio, sabe como é que a sociedade começou a se corromper quando nós começamos a sentir que somos mais importantes do que qualquer ser da natureza? Só que os seres da natureza, os seres da natureza expressam mais quem nós somos do que nós mesmos sobre nós. certo. O que é que eu quero dizer? Se nós queremos entender profundamente sobre liderança, nós vamos sentar para ver os seres formigas. minúsculos que são as formigas. Quando nós queremos entender profundamente sobre força, nós vamos parar que é para estudar os leões. Certo. Quando nós queremos entender profundamente sobre visão e estratégia, nós vamos sentar que é para apreciar as águias. A pergunta é, nós ainda achamos que somos superiores a eles. Né? Então, eu aprendo... Ou seja, tudo e alguém, acho que é um dos músicos, acho que é o Doze Furo, ele uma vez disse que tudo que para ele entende que quase de tudo que o ser humano faz é inspiração da natureza. Sim. Tudo. Sim. Quanto à música, a construção de uma casa, tudo. A natureza já expressa isso. Nós apenas olhamos e adaptamos a nossa realidade, que é a realidade humana. E nós precisamos voltar às origens na construção Por quê? Porque eu estudo a natureza humana para poder encaixar a comunicação persuasiva. Certo. Para eu persuadir alguém, eu preciso entender como é que o ser humano funciona. Para fazer o estudo da linguagem não verbal, por quê? Porque ao interpelar um cliente, eu preciso entender se o cliente é sinestésico, auditivo ou visual. Por quê? Porque se eu não entender em que estado está o cliente, o estado emocional está o cliente, não vou conseguir convencer essa pessoa. E eu não vou entender em que estado emocional está o cliente através de uma conversa, é através da apreciação. Nós não temos a paciência de olhar e ler os detalhes. O que é que acontece, Antônio Família? Quando nós olhamos para as civilizações antigas como o Kemet, não é? Que é o atual Egito, eles no processo da iniciação, o processo da iniciação é quando pega um aluno novo para ser treinado. Eles lhes ensinavam o quê? Astrologia, lhes ensinavam o quê? Matemática, lhes ensinavam o quê? A apreciar a natureza, a magia, essas coisas todas, né? Magia que na verdade tem uma colocação agora diabólica, mas esse aqui é um outro processo, esse aqui é um outro assunto. Outras conversas. Mas quando nós olhamos, por que eles ensinavam astrologia? Por que eles ensinavam a cosmologia, que é estudar o universo? Porque o céu... Antônio Família, é importante que os nossos ouvintes e os nossos seguidores entendam muito bem isso. Por que eles estudavam esses elementos da natureza? Estudavam principalmente o universo? Porque o céu revela profundamente aquilo que nós somos por dentro. Sócrates falava o quê? Porque vindo de um período pré-socrático, onde os filósofos estudavam entender o mundo, Sócrates, ele cria esse período socrático, tem um período pré-socrático e o período socrático, que ele diz assim, homo mensura, ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. Certo. Ele acredita que ao conhecermos, ele diz assim, aquela famosa frase que conheça-te a ti mesmo, ele traz essa frase por quê? Porque é uma frase que era estudada nas escolas daquele tempo, do período socrático. Ele traz essa frase por quê? Conheça-te a ti mesmo. Porque segundo ele, que ao nos conhecermos a nós mesmos, nós conhecemos o universo e Deus. Ou seja, quando nós nos conhecemos, automaticamente nós vamos conhecer o universo e Deus. Por que eu estou a tocar nisso? Porque a ideia de que Deus está no céu, nós é quem mandamos o Deus para o céu, nós é quem mandamos Deus fora de nós.
Tanto é que Jesus falava o quê? Jesus falava que o reino dos céus está dentro de vós. Então, nós mandamos Deus no céu. Está lá no céu. Então, Sócrates falava o quê? Que ao nos conhecermos a nós mesmos, automaticamente conheceremos a Deus e o universo. Então é importante que a gente entenda as coisas nesse nível. Tenho aqui uma pergunta que é a última do primeiro bloco, mas antes eu quero aqui convidar ao pessoal que está aí a assistir. Vão lá, subscreva-se no nosso canal, convide mais pessoas, partilha para mais pessoas, convida os teus amigos e você que também quer criar o teu podcast, precisas de criar, melhorar os teus conteúdos, a tua visibilidade na internet. Nós somos a TV Horizon, Estúdio TV Horizon. Estamos aqui no Camama e nós podemos te ajudar a melhorar a qualidade do teu serviço. Principalmente você quer criar podcast. Sei que você domina uma área e pretendes dar mais... Pretendes atingir mais público com vídeos, então nós estamos aqui. Temos o nosso contacto que é 930 87 76 98. 930 87 76 98. Somos a TV Horizon, estamos aqui no Camama 1. É só tu entrares em contato, este também é o nosso WhatsApp. Liga para nós e vem até aqui, vamos marcar uma reunião e vamos junto montar um plano para o teu podcast. Qualidade a nível, a altura, tu consegues ver. Então, Davi Jorge, a última pergunta que eu tenho do bloco 1 é, na tua visão, por que tantos jovens perdem os seus sonhos ao longo do caminho? Ok. Eu acredito que muitos jovens perdem os seus sonhos por falta de identidade. Né? Porque, Antônio, porque quando nós nos conhecemos e conhecemos para onde nós queremos ir, automaticamente nós nos tornamos persistente, né? Assim. Eu tenho aquilo que é um mito ou um conto, né? Que diz o que é Alice no País das Maravilhas. Alice chega até uma árvore, encontra um gato e ele pergunta: Senhor, para onde é que esse caminho me pode levar? E o gato lhe diz: se não sabe para onde vais, qualquer caminho tu vais. A grande questão não é onde este caminho te pode levar. A questão é para onde é que você quer chegar. E quais são os teus motivos também que te levam? E quando nós entendemos para onde é que nós queremos ir, automaticamente é depois dessa noção que nós vamos começar a entender com quem eu devo me unir. Porque muita gente desiste, por quê? Porque ele sabe onde é que ele quer ir, mas não sabe quem ele é. Por quê? Porque quando eu não sei quem eu sou, automaticamente eu não sei quais são as capacidades, qual é a energia que eu tenho, se eu tenho energia suficiente ou não para chegar até onde eu quero chegar. Imagina, um indivíduo quer ser cantor. Esse aqui é um desejo dele, mas não se conhece, não sabe se ele tem habilidades para tal, não sabe como é que é a voz dele. Como é que é a voz dele, não sabe se precisa fazer um curso de canto ou não. Quais automaticamente que sofre também. Automaticamente ele vai começar a lutar para ser cantor sem primeiramente se conhecer e saber quais são as suas capacidades. Quer dizer, a base, ele não tem a base construída. Sim, eu faço essa pergunta por quê? Porque nós temos mentorias e muitos pagam mesmo assim o valor, 70 mil, 35 mil, esses valores, 100 mil que nós cobramos às vezes, mas você vê que a pessoa pagou e fez 2 sessões, depois desiste mesmo. E muitos, você vê, começam com uma energia de querer vencer, de querer ser uma boa, de querer ser pessoa com resultado, mas depois essa mesma pessoa, você vê que fica cansado, não está mais nem aí, você ainda que vai atrás, tenta, isso acontece também conosco em casa, os irmãos. Você vê que essa pessoa precisa lutar por seus objetivos porque você consegue entender, estando de fora, os motivos que deveriam levar essa pessoa, mas só que muitos ficam assim. Uma vez eu me perguntei, o que leva as pessoas a não lutarem assim, ou seja, começam a lutar e depois desistem, começam a lutar. E dessa minha pesquisa, essa minha viagem de pensamento, que eu entendi que muitos, por exemplo, eu tenho meus motivos que me levam a não desistir desse jogo, por mais que seja difícil. E eu sei que também tens os teus motivos. Então, do meu lado eu digo sempre, acho que as pessoas não têm motivos assim claros.
Não até o objetivo claro, porque muitos têm, eu quero ser bom jogador, tá bom. O Agora, que é que te motiva a ser? motiva, quais são Sim, os sim. motivos? Por que que você quer ser aquilo? Porque a palavra motivo vem mesmo de motivação. Yeah. Motivo, ou seja, é a A energia que te energia motiva, motiva, que vai te motivar a atingir aquilo. certo. Por quê? Porque, Antônio E eu falo Família, isso também no meu livro, assim, Motivo que Geração. certo. E o que é que acontece? Se não tens algo que vai te motivar automaticamente, é por isso que muita gente, depois que constitui família, o sentido da vida dele se resume na Na família. família. Quando por alguma eventualidade perde a mulher ou o filho, a vida perde sentido, depois eles também acabam desistindo da vida. Ou Certo. seja, é importante que a gente tenha algo que vai nos motivar a ir atrás daquilo que nós queremos, ou a atrair ou trabalhar no processo de atração para alcançar aquilo que são os resultados que a gente quer. Tem de ter um motivo. E esse motivo deve ser alinhado com aquilo que são os nossos desejos. Porque, Antônio, há pessoas que vão atrás das coisas porque eles têm medo de ser pobres. Certo. Há outras pessoas que vão atrás das coisas porque em algum momento sofreram bullying. Há outras pessoas que vão atrás das coisas porque acreditam que se ele não for, mais ninguém vai fazer isso por ele. Automaticamente, enquanto ele continuar com esse motivo bem patente Bem na patente. mente, ele vai ir atrás daquilo. Certo. E tenho aqui mais uma pergunta que é como a inteligência emocional influencia a forma como nós sonhamos? Ok. A inteligência emocional nos permite não ser romântico diante da sociedade. Por quê? Porque a inteligência emocional é o que? É a capacidade da gente saber até onde vão as nossas emoções ou certo. até onde as nossas emoções devem nos levar. Isso é inteligência emocional. E depois vem a questão da gestão emocional. Por quê? Porque eu posso saber que as minhas emoções me levarão até este ponto ou até aquele ponto. Eu posso saber isso. Mas, se eu não souber gerir essas emoções, não estou a fazer nada. Então, a inteligência emocional tem um grande impacto naquilo que são os nossos resultados. Porque se eu souber até onde é que as minhas emoções podem me levar, eu já vou saber como me posicionar do ponto de vista emocional em diferentes situações. Sim, porque vais encontrar várias dificuldades lá Sim, para frente. sim. E essa inteligência emocional poderá te ajudar. Vai chegar um momento que As coisas não você estão vai dando certo. projetar que até no final do ano eu vou comprar um carro e chegar Não compraste. não conseguiste comprar. Isso vai gerar uma emoção dentro de ti. E se não Fraqueza. souberes identificar essa emoção que está a crescer, nunca vais conseguir poder fazer gestão dela. E se não consegues fazer gestão dela, não vais conseguir se posicionar. Boa. Que tipo de juventude Angola precisa para mudar de rumo? Ok. Será que é essa a nossa? Ou ainda temos que melhorar mais? Essa é uma pergunta muito provocadora. Né? Que tipo de juventude Angola precisa para mudar de rumo, não é? Primeiro é que a Angola não está a precisar da juventude que fica na rua a fazer manifestação. Eu sei que isso vai trazer grande problema na internet, não é? Angola não precisa da juventude que se coloca na rua a Que fazer somente se manifestação. coloca. Sim, a fazer manifestação. Por causa de um detalhe, Antônio Família. Cada indivíduo que forma 100 pessoas ou 60 pessoas na rua a fazerem manifestação, cada um tem o seu desejo individual. Percebe? Angola precisa de uma juventude uniforme, né? Uma juventude que tem a mesma visão sobre o país. Um plano da né? nação. Ou seja, nós precisamos de uma juventude que pensa país, não de uma juventude que pensa fome. São coisas diferentes, não é? Por quê? Porque se a gente estiver a falar mesmo de que tipo de juventude Angola precisa para mudar de rumo, então nós estamos a falar de um tipo de juventude que pensa país. Por quê? Porque nós ainda estamos em uma era que são poucos os jovens que pensam país. A maioria dos que saem na rua pensam fome. Como? Estes indivíduos, eles estão atrás de uma oportunidade. Quando aparece uma oportunidade, amanhã eles já não vão estar na rua. Onde tinha 100, vai ter agora 99 pessoas.
Certo. Então, está-se a pensar país. Quando se pensa país, automaticamente a visão de um é a visão de todos, o propósito e a missão de um é a missão de todos. E isto nós vamos manifestar através da nossa mudança. Porque quando nós estamos a falar do país, estamos a falar de quem? Vamos falar de nós mesmos. Nós estamos a falar de nós. Então, quando nós estamos a falar que o país precisa mudar, nós estamos a falar que quem precisa mudar. Nós. Só que não é isso, não é essa colocação que a juventude tem. Então, nós automaticamente, isso aqui é mesmo um assunto muito polêmico, nós automaticamente, quando nós dissemos que estamos atrás da mudança, estamos a procurar mudança onde? Em nós, nas nossas vidas. Só que não é isso que acontece. Nós queremos procurar mudança nos terceiros. Nos terceiros, certo. Enquanto a mudança deve acontecer em nós. Porque nós se tornamos seres humanos muito coisificados, que nós somos agora definidos por aquilo que temos hoje ou que temos agora. Não é? Só que quando nós entendermos que a mudança que se precisa para o país precisa na mudança da mentalidade da juventude, as coisas vão acontecer diferentes. Sabe por que eu falo isso, Antônio? Porque nós estamos a falar para jovens que uma boa parte deles só conhecem a história do nosso país a partir da chegada do Diogo Cão. Percebe? Então, o que é que está a nos motivar a lutar se não a fome? E eles ainda acreditam que nos descobriram. Sim, que Angola foi descoberta do Diogo Cão, né? Então, o que é que nós estamos a lutar se não fome? Quando os jovens se colocam, eu não estou a dizer que é errado se colocar na rua, mas eu estou a dizer que é errado se colocar na rua sem um propósito e uma visão clara. Claro. Na pirâmide de Maslow, visionário, na base da pirâmide onde está o maior número de pessoas, que é a classe baixa, as necessidades daquela classe é o que comer. E todo mundo que faz parte do ponto mais baixo da pirâmide luta pelo que comer. E quando a nossa luta ainda é pelo que comer, quando a nossa luta ainda é fome, automaticamente nós estamos propensos a nos vendermos por 1 quilo de arroz ou pela baixa do saco de arroz. Nós vamos aplaudir quando o arroz baixar. Por quê? Porque a nossa luta ainda é o que comer. Sem fome, certo. Percebe? Mas se a gente muda a nossa mentalidade, automaticamente a nossa luta não vai ser o que comer. Porque nós vamos entender que não é só do pão viverá o homem. Isso é um nível de percepção que vai ajudar a juventude a lutar ainda que não tenham o que comer. E que conselho darias ao jovem que sente que está atrasado na vida? O que é que acontece, Antônio? Eu já estive nessa situação. Eu, com a idade que tenho, por conviver com outras pessoas que já têm grandes resultados, eu olhava assim para eles, eu falava, por que eu não tenho aquilo? Só que eu entendi um elemento. Nós temos os resultados com base no tempo que nós começamos a trabalhar. Então, nesta analogia, ninguém está atrasado. Ninguém está atrasado. Quando dissemos assim, tu ainda não saíste na casa da tua mãe, eu já saí, e você é quase da minha idade. E nós olhamos assim para ele. Esse está atrasado. Ele está atrasado. Esse está avançado. Esse está avançado. Na percepção de quem? Sim, os seres humanos, se eu estiver a conversar com um linguista, por ele entender a língua portuguesa, ele vai me avaliar como um linguista que ele é. E ele vai falar que eu não sou tão inteligente assim por causa de alguns erros do ponto de vista da língua portuguesa que eu estou a cometer. É desta forma que os seres humanos fazem avaliações dos outros. Se eu estiver a conversar com um teólogo, por eu não entender sobre os textos e versículos bíblicos, ele vai dizer que eu não sou muito inteligente. Então, o que é ser inteligente? O que é estar avançado? O que é estar evoluído? Não. Cada coisa acontece no seu devido tempo. Até as mangueiras, Antônio Família. Quando chega o momento deles darem frutos, os frutos não amadurecem todos no mesmo tempo. Mesmo que façam parte da mesma árvore. Certo. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós podemos ter a mesma idade, estar no mesmo país e nós corrermos na velocidade diferente. Ninguém está atrasado.
Isso também acontece em casa. Somos, epá, mesmo pai, mas resultados diferentes. Sim. Até não é só porque a idade também, mas estamos aí, mesmo pais, a oportunidade é diferente, é o mesmo, mas o resultado é Diferente. diferente. Sim. E eu fiz essa pergunta porque eu vejo muitos, e isso é que traz a questão da depressão para muitos jovens. E também é o que eu percebi, e eu faço muito esse exercício, não olhar na vida do outro e querer aquilo que a outra pessoa tem. Isso gera depressão, cria depressão na pessoa. Porque logo que eu vejo assim, olho no Davi e falo, fogo, Davi já tem um programa na rádio, Antônio Família já tem um podcast, fogo também tem que ter uma cena. Yeah. Isso vai te fazer sofrer. Por quê? Porque talvez não é o teu propósito você ter um programa na rádio, talvez não é o teu propósito você ter um podcast, não é. Mas quando é que começa a surgir isso? Quando você olha no Davi, olha no Antônio, começas a almejar isso. E muitos dos nossos sonhos, que dissemos que são nossos sonhos, não são nossos, são construídos porque vimos alguém que Sim. está a ser e também tu queres. E isso começa a, não, estou atrasado. Até porque também nascemos dias diferentes, horários diferentes. E muitos de nós vamos morrer dias diferentes, horários diferentes. Vamos ser colocados em buracos diferentes. E então, questão de tempo, e eu chamo, por isso que eu fiz essa pergunta, para chamar a atenção aos jovens que são aí nos 30, nos 40 e dizem que estou atrasado. Ninguém está atrasado, cada um vai alcançar seus objetivos no seu devido momento. Tudo só vai depender dos esforços, os métodos de esforço e o trabalho que essa pessoa vai praticar ou fazer durante o tempo todo. Então, por isso que eu queria deixar esse conselho que tu deixaste e foi bom. E tem uma outra pergunta, Davi, que é o que o network é uma ponte ou uma prisão se mal usado? Ok. O network, na verdade, desde a origem da palavra, é para ser bem usado. Né? Porque network não é conhecer muitas pessoas influentes. Network é conhecer a pessoa influente, que são coisas diferentes. Pessoa Eu vou trazer aqui um exemplo muito interessante. A certa vez chegaram até Jesus e cobraram imposto para ele, algo que não era normal, né? Cobrar imposto para Jesus, porque todo mundo sabia que ele era profeta e essas coisas todas. Mas é uma forma de insulto, cobraram imposto a Jesus. Sabe o que Jesus fez? Jesus mandou Pedro ir pescar e disse a Pedro que o primeiro peixe que ele encontrasse, ele devia abrir a boca do peixe e tirar o que estava dentro dele. Certo. E eu trago isso para dizer o quê? Que prosperidade, Antônio Família, não é você ter sempre dinheiro, mas é saber sempre onde tirar o dinheiro sempre que precisares. Por quê? Porque Jesus não tinha dinheiro naquele momento, mas ele sabia onde tirar. E ele sabia quem poderia delegar para fazer aquilo. Então, network Jesus é isso. Foi pai grande no network. Yeah. E vê quando e outro cenário, quando Jesus morreu, estavam preocupados onde é que poderiam lhe enterrar, onde é que poderiam lhe colocar. Os sepulcros que estavam disponíveis eram já usados e não queriam colocar alguém daquele nível em um sepulcro já usado. É quando aparece quem? Aparece alguém muito influente, que é o Simão Cirileu. Não, Simão Cirileu. Ou José de Arimateia. Aparece um dos indivíduos, um dos discípulos de Jesus que não fazia parte dos 12. Veja a estratégia de Jesus. Não é? Então, o que acontece? Jesus tinha os 12 discípulos, tinha 70 apóstolos. Só para entender o nível de network. Por isso que eu disse que ele era o pai grande network. O nível de network. Mas quando ele morre, nenhum desses discípulos tinha condições que para dar um sepulcro novo. Então aparece José de Arimateia. Nós conhecemos José de Arimateia assim, de uma forma mais clara, quando ele aparece que é para oferecer um sepulcro novo a Jesus. Certo. O que eu quero dizer é que network, Antônio Família, não é só quando tens pessoas que podem te ajudar, quando estás em condições de poder fazer algumas coisas por eles. Network vai sentir o valor do network ou se faz sentir o valor do network quando não podes fazer
nada por eles e ainda assim eles podem fazer alguma coisa por ti. Jesus estava morto, aí apareceu José de Arimateia e ofereceu um sepulcro novo. Esse é um nível de percepção sobre network muito interessante. As pessoas influentes que tens não é para te ajudarem quando podes fazer alguma coisa por eles. É para te ajudarem quando não podes fazer nada por eles, mas eles podem fazer alguma coisa por ti. E falando sobre Jesus, Davi, eu me lembro quando eu estive em Benguela, tinha um empresário que me convidou, né? Era já o último dia para mim regressar. E aí ele me convidou, ficamos aí a conversar, acho que levou, eu regressei, peguei a Macon 13 horas, mas eu fiquei a conversar com ele das 10 até as 12h30. E aí ele me perguntou sobre network, porque ele tem o meu livro e ele estava a ler, e eu falo sobre network, e ele perguntou. E eu falei sobre essa questão, sobre como é que eu olho Jesus Cristo, como é que ele foi tão inteligente em criar o seu network, porque ele tinha 70 discípulos, mas dos 70 tinha quer dizer, eram 70, mas ele era por grupos. Sim. Tinha 12, dos 70 tinha mais um grupo de 12, depois tinha um grupo de 3 que ficavam mais próximo com ele, Sim, e depois que- tinha mais um que era mesmo assim, braço Próximo a direto, ele, se assim eu sim. posso dizer. Então, e muitos de nós aí temos muitos amigos, não. Como é que está como é que tá Como é que tá escalado dividido, o sim. teu nível, os teus amigos? E depois, as pessoas dizem que não, Jesus não precisava de dinheiro porque ele sabia, não precisava de muita coisa porque sabia que tinha pessoas que fariam tudo o que ele precisava naquele exato momento. Então nós também podemos olhar essa visão dele e criar o nosso network. Eu pelo menos faço isso, o meu network. Eu já sei que se eu precisar ir agora na rádio, já sei que tem... Porque se eu precisar mandar agora uma mentorada na rádio, já sei quem é já a sabes pessoa. que conheces alguém que essa pessoa é próxima a ti. Porque, Próximo, Antônio, certo. o que é que acontece? Nós estreitamos muito a questão da prosperidade. Há pessoas que são tão prósperas, mas não têm dinheiro, porque o dinheiro deles está no bolso das outras pessoas. Das outras pessoas, certo. Há pessoas que são tão prósperas, mas não têm dinheiro. Isso que estamos a O construir. dinheiro dele é o quê? Eu vou oferecer esse serviço que não tenho, mas eu conheço alguém que tem, e automaticamente o dinheiro dele vai vir através certo. disso. Nós estreitamos muito a questão da prosperidade, por quê, Antônio? Porque para nós ser próspero é ter muito dinheiro. Mas eu diria que ser próspero também é saber onde vais tirar dinheiro mesmo quando não tens. Ser próspero é saber, sempre que te fizerem um pedido, ainda que não trabalhas na rádio ou na televisão, é conhecer alguém que trabalha nesses sítios. Por quê? Porque, Antônio Família, esse mundo é construído através de um gatilho muito interessante que é chamado interesse. O interesse está presente desde o Gênesis até o Certo. Apocalipse. Então o mundo tem essa chave. Quando nós entendemos essa chave, automaticamente fica mais interessante o cenário. Quando nós vamos em Gênesis, nós vamos perceber que Deus não poderia criar o ser humano diferente. Só poderia criar a sua imagem e semelhança. Por isso que eu gosto da visão budista. A visão budista diz o quê? Que tudo na natureza é a imagem e semelhança de Deus. Antônio, nós não podemos criar nada que não faz parte, que não é um pedaço daquilo que nós somos. Por isso que eles concluem que até as plantas, os animais ditos os irracionais, até os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. E vem um episódio muito interessante, só para eu assim, lucidar os nossos ouvintes com relação ao ponto que eu quero chegar. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus quando nós vamos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Quando a gente vai no capítulo 3, depois deles terem pecado, sabe o que é que Deus fala? Deixamos, pois o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, conhecendo o bem e o mal, ou só conhecendo o bem, ainda somos a imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou a trazer isso? Porque Deus fez o ser humano com o interesse de lhe adorar. Por isso que fez o sábado para o santificar, esse cenário todo. Não é? Então, quando nós entendemos em Gênesis que Deus fez o ser humano com interesse, automaticamente a ideia de interesse é o gatilho que rege o mundo material. Eu só vou fazer algo para o Antônio Família porque quando eu sei que em algum momento, hoje ou amanhã, eu vou ganhar alguma coisa. E isso é que eu aprendi também com uma entrevista que acho que foi o Prodígio que deu. Ele disse assim, ele quer chegar num nível
que pode, e já chegou, porque ele disse assim, uma vez ele foi num restaurante e ele a comer, só assustou quando foi pago. Uhum. E aí ele disse, eu ajudo muita gente porque eu sei que vou chegar em qualquer lugar, já tem pessoa que vai pagar para mim. Quer dizer, ele quer viver, e ele acho que disse que viveu, acho que uma semana, passou assim, sem tirar o dinheiro do bolso dele, mas foi, comeu, viajou, porque tinha pessoas que ele já ajudou, já deu emprego, facilitou acesso a um lugar, que estão a ajudar agora. Então, essa visão, quando eu vi essa entrevista, eu disse: yeah, isso é muito bom. E nós a semana tratei um documento, também porque alguém que eu ajudei já no ano passado me deu um toque, ela faz aquilo, faz aquilo. E fiz. Esse aqui é o interesse. Quer dizer, tudo. E tem aquela frase que nós falamos sempre: seja interesseiro e interessante, Sim, né? sim. Você vai se conectar com Davi por um certo interesse, mas também você tem que ser também interessante, senão... E eu, quando fui dar o treinamento para a escola de polícia de Malange, em Cacuzo, eu fiz um vídeo em que eu dizia o seguinte: queres saber quais são os interesseiros da tua vida? Seja só interessante. Enquanto não tiveres nada interessante, nunca saberás quais são os interesseiros da tua Certo. vida. Não é? E o que é que acontece? A ideia de construirmos uma mastermind, não é? Porque o que o prodígio queria dizer é a ideia de construir uma mastermind, pessoas que poderiam resolver os seus problemas, mesmo quando ele não pudesse resolver. Não é? O que é que acontece? Essa ideia é antiga. Antiga, quando falo antiga, começa da ideia das escolas de mistério do Egito, a ideia de construir discípulos, que depois passa para a Grécia. Sócrates tinha discípulos, mas eu vou me cingir mais em Jesus. Não é? O cristianismo chegou até hoje não porque Jesus viajou na Roma ou na Grécia. Jesus não chegou na Grécia. Jesus não chegou na Roma para levar o cristianismo. Mas Jesus criou uma mastermind, 12. E esses 12 levaram o cristianismo até os confins da terra. Ou seja, cria uma mastermind. Isso é para pessoas que fazem mentoria, negócio, dão mentoria, dão formações. Cria uma mastermind, dá um propósito a eles, cria uma narrativa para eles e resolve problemas deles básicos. O que é que Jesus fez? Jesus curou a febre da sogra de Pedro. Por que criou a febre da sogra de Pedro? Por que ressuscitou Lázaro? Isso são estratégias de fidelização. Aquilo que nós falamos, dívida moral. Certo. Automaticamente, imagina, Jesus ressuscitou Lázaro. Quando Jesus poderia pedir um favor a Lázaro, Lázaro poderia sentir que é o maior erro que ele pode cometer, é negar. Por isso que as irmãs de Lázaro... Pessoal, estudam Jesus Cristo. É que, Davi, e é a próxima pergunta que eu vou fazer. É que as pessoas, principalmente nas igrejas, essa visão que nós temos sobre essas questões, sobre o perfil, a personalidade de Jesus Cristo, muitos que frequentam a igreja e tudo mais, não têm essa visão. Por quê? Porque estudam essa pessoa de forma limitada, aquilo que está escrito só aí. Mas com base à crença. Com base à crença, certo? Não estudam nesse aspecto, fogo. Como é que ele só teve 12, depois teve esses, o que acontece, por que ele se juntou com Pedro, por que foi no Tomé, Sim. O que estava detrás dessas pessoas. E tem um elemento muito interessante, família. Jesus foi bem interesseiro. E tem um elemento ainda muito interessante, é o que existe um nível da comunicação que é a manipulação, não é? Ou a comunicação persuasiva profunda, que é treinar ou criar uma dívida moral à pessoa, ao ponto dessa pessoa sentir que o favor que fizeste a ela, nem com a morte seria capaz de pagar. É isso que Jesus fez. Tem um período dos mártires, vês que o Pedro, quando estava para ser crucificado, Pedro estava para ser crucificado do jeito que Jesus foi crucificado. Sabe o que é que ele disse? Ele disse que eu não sou digno de morrer como o mestre morreu. Então ele morreu com a cruz invertida. Por que eu estou a trazer essa questão? As pessoas morreram por Jesus. Por quê? Porque eles acreditaram que Jesus fez muita coisa por eles, que nem mesmo a morte seria suficiente para pagar essa dívida.
E como é que nós vamos aplicar isso no mundo dos negócios? Se eu recebo um cliente e mais do que perguntar para esse cliente o que é que precisa, eu perguntar como é que está a saúde da família dele, antes de qualquer questões que tenha a ver comigo. Por quê? Porque nós seres humanos somos muito egocêntricos. Nós queremos que o mundo seja resumido em nós. Então imagina que eu receba um cliente no meu estabelecimento ou na minha bancada e o cliente pergunta: quanto é que é este produto? Boa tarde, senhor. Está tudo bem? Como eu posso ajudar? Não quero saber qual o preço desse produto. Esse é o atendimento que marca. O que é que acontece? O mais importante em uma venda, para se fidelizar, porque eu não estou a falar da venda de hoje e amanhã nos esquecemos. Certo. Eu estou a falar de uma venda Que que gera nós conexão. podemos depois criar uma mastermind com essas pessoas que já se beneficiaram dos nossos produtos. E essa venda é o quê? É estar marcado na mente e no coração das pessoas. Como é que nós vamos fazer? Como é estar marcado no coração das pessoas de acordo com a persuasão? É simples. Coloque na cabeça, na mente da pessoa, que ele é a pessoa mais importante naquele lugar. Boa. É só isso. David, tenho aqui uma pergunta que é: a igreja está a formar líderes ou apenas repetidores de versículos? Na tua visão. Uma questão muito provocadora. A igreja se está a formar líderes ou repetidores do versículo. Eu quero começar a dizer que nem repetidor a igreja está a formar. Não é? Por quê? Porque quando nós vamos em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse apresenta-se as 7 igrejas. A carta de João, o escritor do Apocalipse, é as 7 igrejas, e a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Aquilo que era a pureza da igreja primitiva dentro do cristianismo, a igreja dirigida pelos discípulos, não é a mesma pureza que tem hoje a igreja. Tanto é que na igreja de Laodiceia, Jesus fala assim: que tu não és frio e nem és quente, tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, o próprio Jesus, eu estou a falar do ponto de vista bíblico e nessa narrativa cristã ainda, né? O próprio Jesus, ele tem repulsa da igreja atual. Então, se o próprio Jesus tem repulsa da igreja atual, automaticamente a igreja atual já não está nos princípios de formação de líder, de pessoas que morreriam pelo evangelho. Tem pessoas que morreriam pelos lucros da igreja, não pessoas que morreriam pelo evangelho, que são coisas diferentes. Que nós hoje vemos pastores a se matarem por causa do dinheiro das ofertas e dízimo, mas não estamos a ver mais pessoas prontas a morrerem pelo evangelho. Então, a igreja hoje não está a formar líderes, a igreja nem está a repetir líderes. Seria bom que tivessem só a repetir. A igreja está a formar mesmo pessoas que já não conseguem descrever quem realmente é Jesus, o que é realmente o cristianismo. Mas o que é que acontece? Se a igreja já não está a formar líderes, em algum lugar do mundo se está a formar líder. Eu falo hoje que as escolas, Antônio Família, a igreja, o sistema religioso e o sistema educacional do mundo já não são seguros que é para a formação de pessoas com caráter. Aquilo que nós aprendemos na escola da vida, Antônio Família, chega a ser muito diferente daquilo que as escolas convencionais nos ensinam. Na vida, nos exige ter dinheiro sempre. Certo. Nos exige estar limpos sempre por uma questão de marketing pessoal. E a escola não nos ensina regras de vestimenta, a escola não nos ensina como fazer dinheiro, a escola não nos ensina isso. Então a grande questão é: a escola nos está a treinar para quê? Se o que a escola nos ensina é diferente daquilo que a vida nos exige. Aquilo que estamos a falar já que o sistema educacional da própria nação. Não só da nossa nação, do mundo. Do mundo, certo. Por quê? Porque como é que surgem as escolas? As escolas surgem com a Revolução Industrial, quando os senhorios queriam, aqueles que tinham as primeiras indústrias, queriam trabalhadores nessas indústrias. Nós estávamos a viver em um mundo que prosperidade ou ser rico é ter muitas terras e muitos gados.
entramos na era industrial, onde as pessoas precisavam trabalhar em indústrias. Essas pessoas precisavam aprender como lidar com as máquinas. Com as máquinas, sim. Automaticamente criou-se as escolas que é para ensinar as pessoas a lidar com as máquinas. Não se criou a escola para lucidar as pessoas com relação ao jogo da vida. Não se criou as escolas que é para ensinar as pessoas a fazerem dinheiro. Criou-se as escolas que é para ensinar as pessoas a trabalharem para as outras pessoas. Sim. Então nós não vamos lamentar isso, porque quando nós sabemos a essência das escolas, nós vamos perceber porque é que elas nos ensinam do jeito que nos ensinam. Mas é importante a gente entender, mais do que ser alunos ou estudantes das escolas convencionais, ser mesmo barra na escola da vida. E falando disso das escolas, Davi, vou voltar aqui a fazer outra pergunta sobre a igreja. Sobre a questão da igreja. Tu achas que a igreja ainda prepara os jovens para o mundo real? Porque acabaste agora de falar sobre a escola, que também tem um papel de preparar os jovens para o mundo real. Sim. E tu apresentaste aqui que as escolas têm falhado muito nessa questão. Porque o mundo real, às vezes, nos pede coisas que você não encontras, assim, a própria escola não ensina. E eu queria saber de ti, será que também as igrejas também preparam o jovem para o mundo real? Nós vamos partir daquilo que é a base da essência da religião cristã, nesse caso, né? O que é a base? É a fé, né? E a fé, como é definida ou como é percebida dentro da igreja, é o quê? É que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. O que é a realidade? A realidade não é aquilo que não se vê. A realidade é o que está a acontecer hoje. Automaticamente, se a base da igreja ou da religião é a fé nessa definição das coisas que não se vê, mas se espera, automaticamente isso não é a realidade. Então, a igreja não nos treina para a realidade. A igreja nos treina para aquilo que é imaginário, aquilo que nós esperamos, mas não estamos a ver. Essa é a essência, a definição da fé. Que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Você está a esperar algo que não vês. Automaticamente isso não é realidade. Então, se nós partirmos desse pressuposto, então nós vamos perceber que a igreja não está a nos treinar para a realidade, porque a realidade é isso que eu estou a ver agora. A realidade é as pessoas que estão a comer no lixo quando eu saio fora. Pessoal, conversar com o Davi é jogo mental, é? Não, mas vamos procurar ser mais leve, né? Não, eu estou a entender e eu acredito que o pessoal lá também está a entender. Claro, os meus seguidores, os meus subscritos são visionários, por isso que estamos aqui no podcast Vision Mind. E quero aqui apelar mais para aquelas pessoas que querem criar o podcast, aquelas pessoas que querem melhorar os seus conteúdos em redes sociais, gestão das suas redes sociais. Nós somos a TV Horizontes, estamos aqui, podemos te ajudar. Se tu entrares em contato conosco, podes vir visitar aqui o nosso estúdio, vais gostar. Aqui o ambiente é muito agradável, vais gostar. Eu acredito que o Davi também está a gostar. Eu estou a sentir o ar-condicionado, o aroma, tudo. É Então, muito interessante. É a primeira vez que eu venho aqui e certo. eu estou. E depois chega aquele momento que você sente o sono, esse conforto. Então é muito interessante. Então, pessoal, quero aqui convidar vocês a virem aqui. Podem nos seguir nas nossas redes. Também se inscreva-se no nosso canal, no YouTube, TV Horizontes. Sigam as nossas redes no Instagram, no TikTok, no Facebook, TV Horizontes. E temos também o nosso WhatsApp. Temos aqui o nosso WhatsApp, que é o número. Deixa aqui ver aqui. Temos o nosso WhatsApp, que é o 930 87 76 98. 930 87 76 98. É só ligares, marques aqui uma reunião conosco e vamos te receber. E vem criar aqui o teu podcast. Essa é uma dos melhores estudos que nós temos aqui no Camama. E claro, em Luanda também. Então, Davi, estavas aqui a falar sobre a realidade será que as igrejas treinam jovens para a realidade. Para a realidade, sim. Sim, e eu dizia que este é um dos assuntos uma das questões mais interessantes que fazes. Porquê, Antônio? Porque eu estava a trazer aquela questão da colocação da fé para a religião. O indivíduo deve ter fé. E o que é fé na definição religiosa? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então,
Isso não é a realidade. Eu esperar algo que eu não vejo não é a realidade. Só Sim. que a igreja te ensina a ter fé, a esperar algo que não vejas. O que é a realidade? A realidade é isso que eu estou a ver agora. Quando eu saio fora, vejo crianças a comerem no lixo. Hoje, não é só maluco que come no lixo, Antônio Família. Uhum. Hoje todo mundo está comendo lixo. Então, a realidade é isso. A realidade é o quê? É eu ver negócios a falirem, não é? É eu ver pessoas a perderem sua identidade. Isso é que é a realidade. Então, a igreja não ensina as pessoas nessa linha de visão. A igreja não nos ensina a resolver esses problemas. Então, a igreja não treina a juventude para a realidade. A igreja não te ensina como lidar com a realidade quando não estás a ter emprego. Sabe o que é que a igreja vai te dizer? Que Deus sabe. Tenha fé. Mas como é que eu vou ter fé? E como é que Deus sabe? Se Deus. Se eu já estou há 2 dias sem comer. A realidade é isso que está acontecendo comigo. Estou há 2 dias sem comer. Esta é a realidade. E a igreja me diz assim: tenha fé. Eu já não estou bem com a esposa ou com a namorada e eu quero me separar, mas a igreja diz assim: não podes te separar. Tenha fé, vamos orar por ti. Certo. Tem pessoas no hospital, Antônio Família. Se eu comunicar para a igreja que o meu parente está no hospital doente, sabe o que é que a igreja vai fazer? A igreja vai dizer assim: vamos orar Vamos orar. pelo irmão do Ainda não vão perguntar receita. Hein? Não vão perguntar. Eles vão dizer assim: vamos orar pelo irmão que está no hospital. Certo. Que também é fundamental. É fundamental do ponto de vista de quem, Antônio? O fundamental é ir para o hospital. O dinheiro que eu dei de dízimo toda a minha vida, tirarem lá uma parte e irem ajudar meu irmão que está no hospital. Isso é o Mas o mais dinheiro já justo. aplicaram na construção da igreja, já aplicaram noutros irmãos que ficaram doentes. Não, Antônio Família. Faz-se contribuição para a construção da igreja, fora os dízimos e as ofertas. Ah, É isso sei, que se sei. faz na igreja. Sei. Então, faz-se contribuição para a construção, fora os dízimos e as Queria ofertas. falar aqui que a igreja onde eu pertencia não está terminada até hoje. Então, nós estamos dentro de uma sociedade, Antônio, que existem 12 elementos que é para manipulação da realidade. E eu vou ser muito profundo com essa questão. 12 elementos que é para manipulação da realidade, Antônio Família. E esses 12 elementos é o quê? É o sistema educacional e a religião. Esses 12 elementos são os piores elementos, não é? Os piores veículos que é para a manipulação da realidade. Por quê, Antônio Família? Essas são as maiores instituições, né? São as maiores áreas que nós temos no mundo. No mundo, Todo certo. mundo, quando nasce, ele depois vai para a escola e lhe depois é disso. ensinado a acreditar em um Deus. Então nós acabamos a construir a nossa identidade por causa daquilo que aprendemos na escola e aquilo que aprendemos na igreja. Só que esses dois sítios não nos ensinam a ser humano de facto. Certo. Então esse problema que nós estamos a enfrentar. Portanto, diante deste dilema, o nosso posicionamento deve ser o quê? Mais do que aprender na escola, que eu não estou a dizer que é problema ir para a faculdade. É importante que as pessoas vão para a faculdade. O grande dilema aqui é entender o que a escola está a te ensinar. Não é? Existem assuntos que nós precisamos aprender mesmo na escola. Eu não tenho como ser advogado se eu não for para a escola. Mas existem elementos muito básicos Davi, que tem é aqui muito uma interessante. pergunta que é: será que a juventude está a usar Deus como desculpa para a preguiça? Ahm, Porque é assim, Davi, vou te contar uma realidade. uhum, E talvez também foi também da tua congregação, sim. ok? É que nós olhamos às vezes, depois eu fiz essa avaliação, Uhum, é que há muita coisa que acontece que nós, para percebermos, nós, por exemplo, pertencemos a um ciclo, certo? uhum, A uma, posso dizer, ciclo comunidade. Mas chega um momento que você precisa olhar em vários ângulos daquela comunidade. uhum, O que está te proporcionar, tudo mais. Mas só que quando você está dentro dela,
você não vê como é que está a funcionar aquilo, o jogo. Sim. Mas quando você fica fora, Vê você melhor. consegue ver melhor. Com isso eu quero dizer, por exemplo, eu vejo algumas pessoas que olham assim e falam, fogo, esse saiu, né, dessa comunidade, desse ciclo, e mudou sem resultados. E a sua forma de aparecer, de falar, tudo mudou. Mas esse continua nesse ciclo. Estou a falar ciclo, também posso, tô aqui a falar posso Sim. falar da igreja e outros como na escola. E esse aqui saiu, esse mudou. E esse continua aí e não está a mudar. Mas será que não são eles, ou não é ele que está naquele ciclo que poderia espelhar uma imagem de prosperidade, uma imagem de vida com resultado, do que aqueles que estão fora? Por exemplo, as pessoas muitos jovens que eu vejo em algumas igrejas, eu olho para ele e falo fogo, mas não é esse que deveria espelhar a imagem e semelhança de Deus, digo assim, na questão de prosperidade, na vida com resultado, metas alcançadas, do que alguém que está fora e está a alcançar. O que está mal? Ok. O que está mal Por isso que eu fiz é. essa pergunta. Será que os jovens não usam Deus como desculpa para as suas preguiças? O que está mal é a forma como se construiu a ideia de Deus e da religião. Antônio Família, o Deus da religião é diferente do Deus real. Né? É por isso que Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, ele diz o quê? Que não é Deus que criou o homem. O homem é que criou Deus. E as pessoas, por causa dessa colocação de Nietzsche, dizem que Nietzsche foi ateu. Não, Nietzsche não foi ateu. Nietzsche, ele acredita em um Deus que não é o Deus construído pela essa construção da Bíblia canonizada. Né? O que eu quero dizer com isso? A ideia da religião, Antônio Família, é uma narrativa humana. E essa narrativa humana começa a partir do momento que se fez os concílios de Nicéia, se construiu a narrativa de Jesus, o Salvador, de Jesus, que era santo, que não cometeu nenhum erro, de Jesus, que não tinha mulher. Se construiu essa narrativa, isso aqui é algo histórico. E falamos ainda né? antes de estarmos Sim, aqui. isso é algo histórico. Mas os religiosos, quando olharem para quando ouvirem essa abordagem, eles vão falar, não, ele é pecador. Não, só que isso é histórico. Quando a gente vai para a internet e vamos pesquisar o Concílio de Nicéia, nós vamos encontrar todos esses relatos. O que eu quero dizer é o seguinte: era necessário que se construísse uma abordagem para a religião cristã. E nessa construção da abordagem, é com o objetivo daquilo que eram os resultados que se queria ter com as pessoas que vai se liderar. Por isso, quem falasse algo contra aquilo que era o que a igreja defendia no princípio, era morto, era visto da herege. Tem um período de mártir que aqueles que falavam algo diferente daquilo que a igreja defendia era a herege. E veio, quem matava era a igreja. Percebe? A igreja matava através de processos de muita tortura. Tem um procedimento aí que é chamado empalador, que pegavam a pessoa e cortavam no meio. A igreja é que mandava isso através dos jesuítas. Por quê? Porque a igreja queria uma narrativa e resultados das pessoas, dos fiéis que aderissem ao cristianismo. O cristianismo, assim como outras religiões também, mas estamos a falar do cristianismo porque o nosso país é predominantemente cristão, ele não entrou em Angola como uma forma de evangelismo romântico como se faz hoje. O cristianismo foi imposto. E essa imposição automaticamente não é te chegar e te falar Jesus te ama e depois sentires a graça do Espírito Santo e aceitares. Aceita Jesus ou morre. Isso é algo histórico. Com que interesse as pessoas vão colocar, através dos jesuítas, que eram padres e também membros do exército romano, com que interesse eles vão colocar algo que é bom deste jeito? É porque queria-se construir uma narrativa, uma nova narrativa para as próximas gerações. E essas próximas gerações são essa geração após a colonização e essa limpeza toda, essa lavagem cerebral que se fez em África. A ideia é o quê, Antônio Família? Na verdade, os jovens não usam
Deus como uma forma de escapar daquilo que são as suas responsabilidades ou ir atrás do sucesso. Certo. Os jovens têm em Deus como a sua única esperança. E qual é Deus? É o Deus que lhes foi imposto, que foi imposto aos seus pais. É esse Deus que eles conhecem como Deus da esperança. Então, eles não abraçaram Deus que é para justificar os seus fracassos. Lhes foi dado a essa personagem de Deus que é para fracassarem. Eu vou repetir. Eles não abraçaram Deus assim para sempre que falharem justificarem que não, Deus sabe. Não, eles não abraçam, eles não caem nessa ideia de Deus quando fracassam. Eles fracassam porque abraçaram essa ideia de Deus. Pessoal, está muito bom, vocês estão a aprender e eu estou aqui a aprender e está mesmo, tá mesmo bom. Tá bom. E eu vou voltar mais a tocar da igreja. Eu vou voltar a tocar mais da igreja. Tu achas que tem pastor a mais e exemplos de vida a menos? O que é que acontece? Primeiramente, precisamos entender a ideia de pastor, não é? E antes disso, David, deixa eu te contar algo que eu vi ontem. Vi um vídeo do Gênio da Rua, ele a falar sobre a questão dos pastores. Ele disse que chamou a atenção um jovem, dizendo que há um jogo dos pastores que acontece já há muito tempo e ele recebe muitas denúncias, pessoas a partilharem com ele. E o último foi de um jovem que ligou para ele, que levava sempre de um táxi. Ele disse que o jovem, ele passou o testemunho, tipo, confessou no padre, no pastor, desculpa, mas no pastor. E aí o pastor fez oração, aquela cena toda do processo de oração para intervir na situação do jovem. Só que uma vez fizeram uma oração que tinham que fazer videochamada. E o pastor pediu que o jovem tirasse a roupa, né, para fazer, eu acho que um dos processos deles. O que aconteceu? Que existe um grupo de pastores que fazem o quê? Quando chegam nesse nível, fazem fotos, fazem vídeos da tua nudez, fazem, e depois começam a te ameaçar com aquilo, para você dar dinheiro e tudo mais. Quer dizer, é um grupo. Ele disse que aquilo não é só pela primeira vez ela recebe esse tipo de notícia, essas informações. Existem muitos, e ele disse, não posso falar aqui os nomes, porque enfim, mas disse que existem muitos esses jogos. Alguns até imagens, só não publicam, e ele disse mais que uma boa parte dos vídeos que vazam, muitos desses líderes estão por detrás desses jogos. Só que é uma questão que eu faço para o Eugênio, Antônio Família. Se chega a ele muitas denúncias, por que ele ainda trabalha para se proliferar a conversão no cristianismo? Aí tá, e ele vai assistir porque ele acompanha o podcast. Bom, então, e eu gostava de tocar nessa questão dos pastores, Antônio Família. É bem merecido isso que acontece com essas pessoas. Bom, e eu também, desculpa só, eu também comentei isso na publicação dele. Eu disse, dá nisso acreditar que a tua salvação está na mão do pastor e dos padres. Sim, por quê? Porque nós precisamos, tudo é uma questão de arquétipo, não é? Antônio Família, tudo é uma questão de arquétipo. E nessa ideia de que tudo é uma questão de arquétipo, nós vamos entender que pastor é um arquétipo e pressupõe o quê? Um guia de ovelhas. Automaticamente, quem tem um pastor, quem faz parte de uma denominação e tem um pastor, automaticamente se coloca no lugar de ovelha. E se coloca no lugar de ovelha, qual é a ideia de uma ovelha? Ovelha é alguém inocente. Alguém que precisa ser conduzido e ser mostrado o caminho. Por isso, quando o pastor fala, tira a roupa, vai tirar. Por quê? Porque ele é uma ovelha. E o pastor é que manda, o pastor é que dirige o caminho. É uma questão, tudo é uma questão de arquétipo. Então, vai sempre acontecer isso por quê? Porque nenhum pastor conduz a ovelha, que é para levar a ovelha para o céu. Todos os pastores conduzem as ovelhas até chegar o dia que vão levar a ovelha ao matadouro. Então é importante que se entenda isso. Davi, só chegou o momento há cristãos com fé ou com fanatismo hoje em dia? Tendo fé ou fanatismo dá tudo no mesmo problema. Então escolher um dos pontos vai parecer que o problema é único. O problema é o mesmo.
Yeah, uns só são hiperbólicos e outros acreditam estar no nível certo, mas todos estão errados. Bom, David, para ti, o sucesso é mérito ou conexão? Chegamos nessa fase dessas perguntas. Algumas vou-te falar para Sucesso é desenvolver. mérito. É mérito. Sim. Já que não se Também pode argumentar. podes olhar como uma conexão? Por que eu digo que o sucesso é mérito? Uhum. Até aqueles que dizem que agora se aliaram aos marimbondos, se alia também, porque ele mereceu aquilo. Tudo deve ser merecido. Ele tem alguma coisa a oferecer Sim, para sim, eles. sim. Certo. Então, a nossa geração quer mudar o país ou só quer fama na internet, nas redes sociais? A nossa geração só quer mudar, cada um só quer mudar a vida dele. Então, nós não queremos mudar o país. Pessoal. Boa, boa. Só querem mudar sua vida. É. Angola precisa de mais oradores ou mais executores? Oradores, precisamos. Oradores que oram, oradores de palestrantes. Oradores palestrantes. Angola precisa de mais exemplos. Mais exemplos. Porque não basta ter muitos palestrantes que falam acredita em ti, desperta o gigante que está em ti, e depois o que é que vai acontecer? Esse mano ainda não despertou o gigante dele. Yeah. Porque a ideia de despertar o gigante é para levar a pessoa ao sucesso. Ao sucesso. Mas só que há oradores aqui, a maioria dos oradores aqui em Angola é que acreditam que o sucesso deles, eles vão encontrar ao fazer palestra. Automaticamente, enquanto estão a falar que deves atingir o sucesso, ele também ainda não atingiu. Ele acredita que o sucesso dele, ele vai atingir Todos nesse nós processo. estamos no processo. Até porque o sucesso é uma meta. Sim. E nós vamos sempre atingindo essas metas. Então, a ideia é o que é? Angola precisa de mais exemplos práticos. Prático. Boa. Tu achas que a educação em Angola está a formar visionário ou sobreviventes? A educação no mundo está errado. O sistema educativo, não só de Angola, para não isolar, não é? Na educação. Por quê? Porque nós estamos em uma era, Antônio, nós estamos em uma era que o chat GPT responde tudo que você precisa. Sim. E nós estamos em uma era que hoje ou tenha dinheiro ou morre. Nós estamos em uma era de muita necessidade. Antônio, família, nós somos filhos de mães e pais pobres. Nós precisamos estudar para trabalhar ou trabalhar para estudar. Nós hoje precisamos trabalhar para estudar. E eu vou estudar para quê? Para trabalhar de novo. Se eu já estou a trabalhar, não vou mais estudar. Antes da escola te ensina a ler, a rua te ensina você a buscar Porque imagina só, Antônio, família. Nós que somos pobres, os nossos pais nos falam que nós precisamos estudar para ser alguém na vida. O ser alguém na vida é você estudar para depois ter emprego. Só que eu preciso ter emprego. Não sou alguém ainda. Eu preciso ter emprego para pagar as minhas. Eu preciso ter emprego para pagar minha faculdade. E eu estou a fazer faculdade para ter emprego. Se eu já tenho um emprego, eu vou procurar investir. Bem lá no fundo, todos nós estamos a estudar para ter dinheiro. Ou para conseguir emprego. Todos nós estamos a trabalhar para conseguir emprego. E eu que já tenho emprego, eu vou investir. Só vai depender se vais ganhar já quanto nesse emprego. Só que muitos, eles têm emprego. E acreditam que têm que estudar para depois ter emprego. Um emprego melhor. Que tal estás a trabalhar já, né? Estás a trabalhar. Procura investir. 4 anos a investir. E depois quando estamos a falar de estudar, de sentar numa carteira, porque até a própria vida também já é um estudo. Não, nós estamos a falar de estudar de ir na escola. De ir na escola, de não é? Porque até mesmo para construir um emprego precisas de estudar. Sim. Só que são estudos que não se aprendem na escola. São estudos que se aprendem na escola da vida. Então, entre escolher estudar na escola da vida e estudar em instituições convencionais, eu escolho estudar na escola da vida, Antônio Família. E sabes, eu sou estudante de Direito. Não é? O que acontece? Eu tive de parar de estudar porque eu tinha que escolher entre ir para a escola ou começar a trabalhar. Eu escolhi começar a trabalhar. Hoje eu faço investimento. Essa é a nossa realidade. Sim. E muitos que estão então nessas condições. Hoje eu faço investimentos. Amanhã, quando eu voltar para a faculdade, eu vou voltar na faculdade com carro. Eu, quando voltar para a faculdade, eu treinei todos os meus professores de ensino médio, eu já les treinei. Treinei os meus colegas que vão terminar agora o curso de Direito. Eu saí para me organizar nesse nível. Quando eu voltar para lá,
Eu vou voltar com um carro e com a capacidade de pagar 1 ano ou 2 anos de propina. Yeah. Aí eu já vou estudar, que é para se encaixar nessa coisificação da Padrão da sociedade sociedade. que só te respeitam quando você tem diploma. Não é mais por necessidade de um emprego. Boa. Boa. Quem não sabe comunicar, devia liderar? Liderança é uma boa. A liderança se expressa através de uma boa comunicação. Porque a comunicação é o elemento que nós temos que é para expressar as nossas ideias e as nossas emoções. Então não tem como liderar se o indivíduo não sabe comunicar. A comunicação, Antônio Família, é o sistema que o ser humano, o Homo sapiens sapiens, construiu que é para poder lidar com outro ser humano. Aquela grande necessidade da socialização do ser humano é expressa através da comunicação. Por quê? Como é que um líder vai liderar se não souber comunicar? O próprio Sócrates é considerado um bom indivíduo, ou um indivíduo intelectual, porque ele se comunicava Yeah. através da maêutica, através da retórica. O próprio Jesus é considerado um grande mestre porque através do discurso dele, o Sermão do Monte, as suas parábolas, é nisto que nós somos conhecidos. Onde? Na comunicação. A forma como nós nos comunicamos, isso é comunicação verbal e não verbal, né? 93% da comunicação não verbal e 7% da comunicação verbal. A forma como nós nos comunicamos expressa quem nós somos. E nós somos seguidos por aquilo que nós somos. E nós somos conhecidos por aquilo que nós comunicamos. Então é importante a comunicação. Que tipo de comunicador é mais perigoso? O ignorante carismático ou o sábio calado? Um sábio calado. Sábio calado. Por quê? Porque quanto mais nós sabemos sobre as coisas, mais silencioso nos tornamos. Antônio Família, entre uma carruagem vazia e uma carruagem cheia, qual que mais faz barulho? Vazia. A vazia. Percebe? Então, quanto mais nós estivermos cheios do conhecimento, mais silencioso nós vamos ser. Boa. Como dizem, mente vazia, oficina do... Sim, porque a ideia da mente diabo. vazia é o quê? É preencher esse vazio da mente com muita fala. Mas só que quem está muito cheio sente receio de falar. Está aí o problema. Então a sabedoria, na verdade, o fim último da sabedoria é nos levar ao silêncio absoluto. O que é mais perigoso, Davi Jorge? Um jovem sem visão ou um jovem sem a fé? Mais perigoso é um jovem sem visão. Até porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, né? Então isso nos leva à cegueira das coisas que nós acreditamos. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Só que o visionário, enquanto o indivíduo que tem fé tem certeza nas coisas que não se vê, o visionário está a ver oportunidades, está a ver sítios para criar negócios, está a ver sítios que é para... Então, mais vale ser visionário do que ter fé. Eu estou a falar a fé na definição religiosa, né? É importante que a gente separe essa questão. Estou a falar a fé na visão religiosa. Sério? O visionário, essa expressão visionário tem uma colocação antiga quando a gente fala sobre o terceiro olho. Por quê? Porque o visionário não é aquele que vê só. O visionário é aquele que vê além do limite daquilo que o olho pode ver. O visionário é aquele que consegue enxergar até onde, além de onde termina a visão de qualquer pessoa ou da pessoa normal. Então, o visionário é aquele que olha além das cortinas, né? E olhar além das cortinas é o quê? O visionário vê onde há reclamações, vê oportunidade, onde há problema, vê oportunidade. O visionário é aquele indivíduo que vê por trás das cortinas. E ver por trás das cortinas, isso é muito mais do que ser apenas um simples visionário do jeito que se fala na sociedade. É ver soluções diante dos problemas. Porque, Antônio Família, e tu entendes isso melhor do que eu, porque és visionário, né? Entendes melhor do que eu. O ver além das cortinas é o quê? Nenhum problema que existe no mundo, o que as pessoas pensam é que primeiro existe o problema e depois a solução. Primeiro existe a solução, depois o problema. Sabe por quê? Nada acontece no mundo se não existe uma solução no mundo para aquele problema. Nada.
Então, primeiro não existe o problema, primeiro existe a solução. Só por isso que acontece o problema. Os Bom. problemas, Antônio Família, só existem porque têm solução. E também podemos criar, com muitas... Não, essa ideia de criar vai nos fazer Você entrar cria o naquilo que problema é... e depois que é- oferece a solução. vai me fazer entrar naquilo que é a geopolítica mundial. A ideia de criar problema... Vamos começar primeiro em Gênesis, não é? Primeiro se criou a solução ao problema. A árvore do conhecimento do bem e do mal ali foi colocado porque já se traçou o plano da redenção. Da redenção, certo. Primeiro se traçou o plano da redenção, primeiro se construiu, se fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro se traçou o plano da redenção, porque Jesus, quando nós vamos em Apocalipse, diz o quê? Que este é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus já estava predisposto a morrer antes mesmo de se criar o problema da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Então, também antes antes de ser traído. sim. Já sabia. Então, isso é o grande dilema da geopolítica mundial. Quando a gente vê as guerras, quando a gente vê as pandemias, essas gripes todas que existem, como a gripe espanhola, isso são problemas. E só existem porque existe a solução. Só que quanto mais problema existir, mais revela o poder de um determinado indivíduo. O que acontece? Os problemas são criados, isso do ponto de vista cósmico, até do ponto de vista humano, só para revelar a glória de alguém. Se o homem não pecasse, automaticamente não existiria essa polaridade de bem e mal e essa personagem de Satanás e Deus. Satanás e Deus. Yeah. Então, surge esse problema porque, para quê? Para revelar a grandiosidade de Deus e também a revelar o outro lado que é construído ou chamado de Satanás. Então, os problemas, Antônio Família, isso é... Tudo já estava traçado. Sim, isso é geopolítica. Os problemas existem que é para revelar a grandiosidade de um governo, de uma pessoa. Tudo já estava traçado, David. Então, tudo está escrito. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Já sabia que o Judas é que ia trair. Tudo já estava traçado. Então, não tem como... Aquele romantismo todo. Uma vez eu falei isso. E acho que foi na mesma conversa com aquele empresário novo. Você não posso aqui mencionar o nome, em Benguela. E aí ele disse, como é que posso olhar nos amigos e tudo mais, aqueles amigos falsos. Eu disse para ele, amigo falso, como é que fica? Não existe amigos falsos. Não existe falso. Existem aquelas pessoas que vão... Não, acho que foi um jovem, certo? Não foi um empresário. Foi um jovem que ligou para mim e eu conheci no lançamento do livro do senhor Frederico. Ele ligou para mim, eu estava assistindo jogo na altura. Número estranho, você sabe que a gente dificilmente atende, mas eu não sei, algo levou-me a atender. Eu atendi, eu vi alguém que estava a falar comigo e eu percebi. Eu sou muito atento. Sim, que a pessoa estava em problema. Yeah, eu senti que estava a chorar, mas não queria apresentar esse lado. E eu perguntei o que se passa. E ele me disse, olha, minha família, através da idade, a família estava pressionada, tudo. Manter não, questões financeiras, ele não trabalha, né? As coisas não dão certo. E aí ele não consegue trazer dinheiro em casa, através da idade e tudo mais. Então aquilo foi... Ele ficou tão triste, porque são pessoas próximas, a falarem assim na cara, estás a ver? Os pais, o irmão, a mãe. E ele ficou a falar comigo, ele ficou a chorar. Eu fiquei muito preocupado, porque antes dessa história eu já vi muitas outras histórias de jovens a tirarem suas próprias vidas através dessa questão de depressão e tudo mais. E eu saí, parei de assistir jogo, ficamos 1 hora a conversar por telefone, depois eu marquei um encontro com ele no dia seguinte. Quer dizer, eu usei o encontro do dia seguinte para ele acalmar já no momento, porque eu vi que o estágio que ele estava a se encontrar não era tão bom. Sim. E ele me colocou essa questão e eu disse para ele, olha, ligaste para mim, queres o meu conselho, mas entenda que eu vou te falar a verdade também na cara agora. E aí eu coloquei, dei um exemplo nele sobre Jesus Cristo, a questão que foi traída. Eu disse, o que você acha? O que seria? Você não acha que se não existisse um Judas na história, Jesus Cristo viveria até hoje? Sim. Ele ficou assim, como assim? Olha, porque estava escrito que ele deveria morrer, mas alguém deveria trair. Então, se não fosse o Judas, tinha que ser alguém, mas também essa pessoa seria chamada Judas também. E se não existisse naquele tempo, ele ia existir até hoje, até que alguém traísse essa pessoa. Ele disse, nunca pensei até aqui. E eu disse, então, o que é que você acha? As pessoas que estão ao teu lado são as pessoas mesmo que te prejudicam. Ou seja, os teus pais
não estão a ser... E eu fiz outra pergunta que eu faço sempre, e tu sabes, Davi, que é, o que é que você ajuda? É uma pessoa ruim ou bom na história? Porque muitos, e talvez aí as pessoas que estão a assistir, têm essa ideia que Judas é alguém ruim da história. Não. Ele foi alguém que serviu como uma ponte, porque sem ele, os nossos pecados não seriam... Jesus Cristo não deveria pagar. Então ele não é pessoa ruim, ele é uma pessoa boa na história, necessária. Então eu disse para ele, então os teus pais, os teus irmãos, essas pessoas que estão a te falar isso, se você imagina agora desse jeito que estão a te falar, eu dar uma técnica para você começar a fazer dinheiro, começar a fazer dinheiro. Essas pessoas, teus pais, são ruins por te falarem aquilo? Ou são boas pessoas? Porque graças a ele, eu vou te ensinar você a começar a fazer dinheiro. Porque eles tiraram de um lugar para outro, mexeram na tua mente. Então, Judas também, ele ficou assim, nunca pensei até aí. Falei, vocês nunca vão pensar até aí. É a famosa teoria das 90. Das 90, né? Que aquilo que acontece por fora tem apenas 10% de impacto. 90% de impacto das coisas é aquilo que nós... É a interpretação... Como lidamos com aquilo. Sim, é a interpretação que nós damos às coisas. Porque, então, família, falando de Judas, né? O coitado, o bom menino. existe aquilo que nós chamamos de polaridade. Certo. O mundo foi projetado para ser equilibrado. E esse equilíbrio é fruto da polaridade. A polaridade é como um motor que é para equilibrar tudo no universo. Essa questão do vai e vem das ondas, de nasce e morre de cada ser da humanidade, é para gerar o equilíbrio. E tem um elemento, quando nós estudamos os livros apócrifos são aqueles livros que não foram incluídos no cânon bíblico, tem o Evangelho de Judas, onde se conta o relato de Judas, né? Apresenta-se uma visão de Judas como alguém extremamente necessário para o cumprimento daquilo que era a missão de Jesus. Sim. Como? Jesus não seria um Messias que é, se alguém não aceitasse se posicionar como traidor. Como traidor. Não é? Ou seja, desde o livro de Isaías já se falava de alguém que morreria pelo povo judeu e que seria traído. Então, dentre os 12, foi um grande sacrifício, de acordo com o relato desse livro apócrifo de Judas, foi um grande sacrifício que o Judas decidiu fazer só para que o mestre cumprisse a sua missão. E isso aqui é um ângulo, é óbvio que a igreja não vai mostrar. Não vai. E já estamos a chegar no final, pessoal. E nós aqui falamos sobre a visão. E o Davi falou aqui, eu que entendo melhor sobre a visão e tudo mais. Davi sempre assim, ele coloca essa bola nos outros. Mas também tem razão. Não, eu falo porque em toda a Mastermind, o único que escreveu o livro és tu. E é um livro que nós já lemos. E as pessoas já lêem. O livro já está em Portugal também e na França, já né? Tem Portugal e França, Espanha, Moçambique, Alemanha. E depois diz que Ingramão tem mais dinheiro, né? Ingramão sabe que tem mais dinheiro. Então, pessoal, estamos aqui a falar do livro Guia do Visionário, que está no valor de 5.000 kwanzas. Tudo que você precisa para alcançar os seus objetivos. Aqui nós começamos a falar principalmente da mentalidade, da revolta que nós precisamos fazer. Né? Fazer revolta, muitos fazem revolta com o governo. Se não gostar do livro, nós devolvemos o dinheiro. Devolvemos dinheiro. E se você gostar, vai dar mais dinheiro. Vai dar mais dinheiro. Então, pessoal, está no valor de 5.000 kwanzas. É só ligar no nosso contato, que é o 946 0067 83. Ou também podes aqui vir no nosso estúdio e adquirir o livro. Davi, estamos aqui a terminar o nosso podcast. Amém. Contigo, a gente pode ficar aqui das 15 ou qualquer hora que seja. Falar mais de 10 horas, 20. Nós podemos ficar aqui porque temos muito. Eu sei que você domina vários assuntos e as tuas abordagens são brutais. Mas eu quero aqui também dar aqui umas dicas ao pessoal que está aí a assistir. Se desejas, tens esse sonho de ter um podcast, já sabes, TV Horizontes é a solução. É só ligar nossos contactos, é só vir aqui, marcar uma reunião. Liga no 930 87 76 98. Podes ligar ou puxar no WhatsApp. Vamos falar contigo, vamos marcar reunião e vamos reunir contigo aqui. Vais amar do estudo, vais amar dos nossos materiais de qualidade. Se queres criar conteúdos, aqueles vídeos curtos, também para os teus conteúdos para o teu Instagram, Facebook, pode vir aqui, vamos acertar e vamos oferecer o melhor
serviço. Também tens um evento, queres transmissão? Também para o teu evento, nós fornecemos. Temos esse serviço para você. Então, já sabes, TV Horizons é a escolha certa. Davi, para terminar, o que é que gostarias de deixar para a nossa juventude? Bom, o que eu gostaria de deixar para a nossa juventude é: se quiser se matar, se mata. Porque cada ser humano hoje tem seus problemas. Sério. E por causa dos nossos problemas, nós já não temos a paciência de poder te dizer: não, não se mata, pensa na tua família, essas coisas todas. O que é que eu quero dizer com essa brutalidade na minha fala? O que eu quero dizer é o quê? É que nós já não estamos em uma era de ser romântico, de acreditar que por te traírem tem que se matar, porque perdeste alguém, e essa grande questão que nós... Não, ele era tudo na minha vida, porque a ideia de se matar pressupõe a perda da identidade. Então, se quiser se matar, mata-se, porque nós estamos em uma correria de sobrevivência, não é? Então, essa brutalidade é para nos levar à reflexão. E Augusto Cury, ele aborda isso em um dos livros dele. Por quê? Porque treinar, e eu treino, eu dou consultoria, mentoria para muita gente. Treinar pessoas adultas é difícil. E eu aplico sempre a regra de confronto ao treinar, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, um adulto. A técnica de confronto é: quando o indivíduo quer se matar, na verdade ele não quer se matar. Não é? Ele está a procurar uma forma de matar a dor. E a opção que vem, que aparentemente mais viável, é tirar a própria vida. Então, se eu disser para esse indivíduo, e vê-se muito quando nós estamos em um óbito, aquele indivíduo que é mais consolado é que mais chora. Percebe? Então, nós precisamos aplicar a lei inversa, que eu ensino muito na persuasão. Se mostrares para uma menina que se acha a menina mais bonita do bairro, mostrares que estás nem ali com essa pessoa, tu vais ser a pessoa dos pensamentos dela. Então, se mostrares para alguém que quer se matar, está a te escrever... Aquele joguinho, né? Porque esses são jogos emocionais. Certo. Então, quer se matar... Aplica essa técnica de confronto, porque toda a sociedade de hoje, uma boa parte da sociedade de hoje, está caótica. E esse estado da sociedade é mais emocional do que intelectual. Hoje as meninas querem mostrar que são as mais bonitas, são as mais, como se diz, gostosas. Então o que é que se faz? Queres estar gravado na mente de alguém, aplica a persuasão inversa. Não mostra interesse na pessoa. Queres mostrar que és mais intelectual, não diz ser gênio, não diz ser intelectual, mostra o inverso disso. Por quê? Porque o nosso universo, Antônio Família, já para terminar, mas o nosso universo, a vida no planeta Terra, ele não obedece princípios claros. Certo. Ela possui leis inversas, né? A pessoa que nós amamos ama outra pessoa. A pessoa que nós queremos quer outra pessoa. O emprego que nós queremos dão a alguém que nós acreditamos que nós temos mais capacidade que ele. Então, nós estamos em um mundo que as regras são invertidas. Como é que nós vamos sobreviver nesse mundo? É acompanhar esse fluxo inverso da vida. Mas isso aqui, com mais calma, a gente vai abordar melhor. Num outro episódio, vamos falar. Então, pessoal, terminamos aqui o nosso 5º episódio do podcast Visor Manda. Quero agradecer você que acabou de assistir. Também quero agradecer você que vai partilhar. Também quero agradecer você que vai convidar 10 amigos para seguir ou para subscrever nosso canal. Também quero agradecer você que vai comentar, dizer como é que foi, o que é que você achou. Também quero agradecer você que vai deixar aí as perguntas no nosso Facebook ou no YouTube. Então, pessoal, sigam nossos canais, TV Horizons, sigam nossas redes no Facebook, no TikTok e no Instagram. Subscreva-se, convida os outros. Vocês sabem, nós terminamos com uma frase que é: todo sonhador ou seja, todo visionário é um sonhador, mas nem todo sonhador é visionário. Já sabem. Então, pessoal, meu muito obrigado. Davi Jorge, obrigado.
por Eu que aceitar o meu agradeço. convite. Eu não posso negar. Você vai cortar meu salário. Você não posso negar. Então, pessoal, muito obrigado. Partilhem, convidem, subscrevam-se, convidem mais pessoas, fazem chegar esse episódio ou os outros para mais pessoas. Estamos juntos.